Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E pela roupa do Danilo, para quem tá no áudio, desculpa, vocês já perceberam que hoje é um dia muito especial. Hoje é tarde de gala. Tarde de gala, estamos gravando de tarde. Prêmios alternativos do Bola Presa, temporada 2023-2024. Nós estamos de férias, por isso esse vídeo não tá indo ao vivo na quinta-feira no YouTube, mas tá indo no modo estreia, então vai ter chat, podem conversar. Se você ouve pelo Spotify, o seu agregador de podcast favorito, tá tudo igual, ou quase tudo igual, porque é um dia especial. Isso, tá tudo normal. Você tem que saber que eu estou vestido da maneira mais elegante que eu consegui. Descreva. Eu tô com uma gravatinha borboleta bordô e uma camisa branca. E se eu tô usando uma camisa para gravar um podcast, é porque o momento merece. É realmente um momento especial. O momento que muitos de vocês pediram ansiosamente. E pedir ansiosamente é um jeito generoso de dizer que vocês cobraram muito. Picharam o CT. Desde que a temporada terminou, foram dúzias de mensagens pra gente nas nossas redes sociais perguntando quando que iam sair os prêmios alternativos da temporada. Pois bem, aqui chegou a hora. Esperamos assentar todos os assuntos mais quentes. Semana passada a gente falou das Summer Leagues que acabaram, então agora é a hora. Sei que vocês estão preocupados aí com a Olimpíada, não sei o quê, mas vamos relembrar da temporada passada da NBA. Hoje é um episódio especial, não tem Both Things Play Hard, não vai ter nem carinha do Jabá, Danilo. Só fala aí, assina o Bola Presa. É isso, a gente é um blog, bolapresa.com.br. Assine o Bola Presa em bolapresa.com.br/assine e ajude financeiramente os melhores prêmios esportivos de toda a história da humanidade. Mas organizar um evento desse é caro, né? O tapete vermelho, toda a equipe aqui nos bastidores. Oi, gente. Os troféus, né, que a gente tem que fazer em ouro maciço e enviar para os Estados Unidos. Essa gravatinha de elastano que eu tô usando aqui. Né? Tudo isso tem um preço. Eu não tô de camisa porque faltou budget para eu comprar uma camisa preta. Eu tenho camisa branca, mas eu não vou vir de branco aqui no podcast, não ia distrair vocês. E você sabe que você não pode usar camisa preta porque é vilão de novela. Eu posso ser o vilão dos prêmios. Eu posso dar os prêmios errados aqui. Revoltar a opinião pública. Bom, certamente bad cop. Algumas pessoas que vão ganhar esses prêmios, alguns jogadores não vão ficar muito felizes, mas como sempre, como todo ano, os jogadores da NBA são muito bem-vindos para vir aqui nos estúdios Bola Presa de rádio e televisão retirar os seus prêmios. Claro. Vamos ficar aqui, quem vier pega, quem não vier, sinto muito. A gente gastou uma fortuna fazendo todos esses prêmios aqui físicos para entregar, é que ninguém nunca vem pegar, né? Pois é. E se tivesse um prêmio Fashion, não tem, porque eu sei que tem a parte em vídeo, mas também a parte muito grande em áudio. Mas o Jokic usa muito camisa preta, que já é de vilão. Totalmente, ele parece sempre um vilão do James Bond. Com gravata preta. É. Pra ficar mais vilão, pra não ter mais dúvida que é vilão. Porque se põe uma gravata colorida, o pessoal pode achar que tá querendo outra mensagem, não é vilão mesmo. Tá sempre fazendo cosplay de Zé do Caixão. Exato. Mas não temos o prêmio Fashion ainda, porque, né, áudio é áudio. Está caindo aqui de paraquedas o que são os prêmios alternativos? Os prêmios normais da temporada, a gente acha meio chato, meio cafona. O jogador mais valioso. O que é valioso? Define valioso aí. O melhor defensor. Como é que você mensura a defesa? Não, os prêmios que realmente importam estão aqui. Tipo, o jogador que mais evoluiu. É o que mais evoluiu. Para quê? Por que isso? Não importa, é obrigação evoluir. Involuir é que é difícil. Andou para trás. Involuir é que é raro. E, claro, o prêmio mais esperado por vocês. Qual é a frase do ano? O troféu Kyrie Irving de frase do ano. Eu gosto mais do troféu Akin Olajuwon no Raptors. Já aconteceu ou não aconteceu da temporada? Eu gosto mais desse, mas o Kyrie Irving de frase do ano é assim, clássico. É só prêmio filé. Então sejam bem-vindos à nossa premiação. Acomodem-se, peguem sua pipoca. E os jogadores da NBA podem fazer fila aqui do lado dos estúdios Bola Presa de rádio e televisão e pegar quando a gente chamar o nome. Isso, esse é o jeito que a gente celebra a temporada. Então vamos lá, vamos pro primeiro prêmio. Você tá com os banners prontinhos aí pro vídeo? Claro. Então vamos para o troféu Zach Randolph de melhor jogador em time ruim. Esse existe desde a primeira versão do troféu que a gente fazia ainda em texto lá no blog. E é porque muitos anos o Zach Randolph foi o melhor jogador da NBA dos que jogam em times terríveis. Seja o Blazers, depois o Knicks, muitos anos da vida dele, o Clippers depois, o Zach Randolph estava brilhando em times tenebrosos. E aquele caso clássico de jogador que você vê que é bom porque tá fazendo um monte de ponto, pegando um monte de rebote, e você se pergunta,
Tá bom, mas num time de verdade ele faria isso? Então é um jogador muito talentoso que tá jogando num time tão ruim que a gente acaba questionando o talento. É. Se bem que tem uma cara aqui que eu acho que não vai questionar o talento. Mas o time é tão ruim. São 4 candidatos, Danilo. Vamos lá. O primeiro, sim, time ruim. O que é um time ruim, né? É um time que Eu perdeu. tive que traçar ali em algum lugar. Pra mim, se foi no play-in, não é ruim. Perfeito, faz sentido. Então é times que não foram pro play-in, mas, por exemplo, o Rockets eu não considerei. Porque eles É bondade sua. acabou com 50% de Você aproveitamento. tem toda a razão. Muito obrigado. Ganhou Denis. tanto quanto Muito perdeu. obrigado. Não é um time ruim. Não. Você tem razão. Então tem que ter sido pior que isso. Eu coloquei, primeiro candidato, Cade Cunningham. Ele jogou 62 jogos na temporada, 22 pontos de média, 4 rebotes, 7 assistências. Dá pra colocar, vai. Dá, mas aqui é um caso extremo de que o time é ruim. Mas tão ruim, que é difícil você olhar pra alguém e falar, bom, o jogador é bom. É. Acho que assim, se qualquer pessoa ali fosse minimamente boa, era impossível o time ser tão ruim. O nome do prêmio tem a palavra melhor. É. E não pode ser o Pistons. Não pode. Nada, não pode chegar perto, não pode estar num raio de 300 quilômetros de Detroit. O Pistons é tão ruim que eles não merecem nenhum prêmio negativo. Exato. Outra opção eu pensei no Mikal Bridges. Brooklyn Nets, 20 pontos por jogo, 19,6, 4 Legal. rebotes, 3 assistências. E seria um prêmio de despedida dele do Nets. É. Porque ele vai jogar em time bom agora. O que me incomodou mais nesse é que tinha jogo que ele nem era o cara que, sei lá, mais arremessava no time. Ele tem um perfil mais Coadjuvante. Né? mais apagado, assim. Ele não é um jogador que quer decidir. Tem um que eu gosto bastante, mas ele jogou só 55 jogos. 23 pontos por jogo, 8 rebotes, 2 assistências, bom aproveitamento de arremesso. Lauri Markkanen. Ah, legal. Eu acho que é um bom candidato, mas jogou só 55 jogos, é o que menos jogou dos candidatos. A gente não traça aqui a linha de mínimo de jogos como tem na NBA de verdade pra MVP, esses prêmiozinhos aí. E por último, tem um cara aqui, Dani, que eu não sei como a gente vai tirar o prêmio dele. Vitinho, Victor Wembanyama. 71 jogos, 21 pontos por jogo, 10 rebotes, 4 assistências, liderou a NBA em tocos como novato com 3,6, mas o Spurs foi tenebroso. Não, tenebroso, assim, um lixo completo. E assim, a gente não duvidou que o Wembanyama é bom, só porque o Spurs foi horripilante. Não, e pelo contrário, o Spurs nem era tão ruim assim quando ele tava em quadra. O Wembanyama tinha saldo positivo, o plus-minus dele é positivo. Saldo muito positivo quando jogava junto com o único armador de verdade do time. Então, que é o Trey Jones. Acho que é dele. É dele, né? O Dennis não fez suspense, porque ele já anunciou o candidato Wembanyama dizendo que o prêmio era dele. Mas você tem toda a razão. Tem como. Não Esse tem. aqui é... Eu acho que se o Lauri Markkanen jogasse mais jogos e, sei lá, uma vez de 23, 26 pontos por jogo... Mas não. Você tem toda a razão. O Wembanyama sobrou demais. Olha, demais. Chegou na NBA já ganhando um prêmio de melhor jogador. De time ruim. Mas um prêmio de melhor jogador, certamente ele vai vir aqui buscar. A próxima vitória dele é tirar o Spurs dessa categoria. A gente não cogitar o Wembanyama no ano que vem. Perfeito. Vamos ver. O Wembanyama não precisa nem viajar pro Brasil para pegar o prêmio, ele pode só esticar o braço que ele pega o troféu aqui da minha mão. Próximo prêmio, Danilo. Troféu Gary Payton, esse é clássico também, tá desde a primeira edição, de jogador que mais evoluiu. É uma palavra, evoluir? A gente usa há tantos anos que talvez daqui a pouco o dicionário aceite. Mas é um jogador que tá piorando mais. Legal, né? Se o Pasquale falar que uma palavra surgiu no Bola Presa, ia ser incrível. Eu ia adorar. 4 candidatos também. Manda. Um deles, eu acho que não devia estar aqui, mas chamou a atenção. O primeiro é o Jordan Poole, que a gente achou que podia ser um dos que mais evoluiu, mas mesmo tendo mais oportunidades no Wizards, a média de pontos dele caiu de 20 para 17 por jogo. O aproveitamento de 3, que já não era grande coisa no passado, de 33, caiu para 31 e pouco. E o de arremesso caiu de 43 para 41. É horroroso. Mas é que assim, é difícil saber se ele evoluiu ou se ele fez exatamente a mesma coisa num ambiente muito mais estruturado. É a expectativa que a gente achou que ele ia melhorar por ter mais espaço e oportunidade, ou ele piorou? Né? Essa é a grande questão do Jordan Poole ganhar esse prêmio. O troféu é o Gary Payton. E o Gary Payton foi para
melhor time da NBA naquele momento, e aí parecia que não sabia jogar basquete. Exato. Não é o caso do Jordan Poole. Não, o Jordan Poole fez o contrário. Ele foi para um time porcaria e não deu certo. O próximo exemplo é a média de pontos que mais caiu entre os candidatos. Mas ele jogou só 25 jogos no ano, de 82 possíveis. Que é o senhor Zach LaVine, que teve 25 pontos por jogo na temporada anterior e 19 nessa temporada. Aproveitamento de 3 caiu de 37% para 34%. E jogaram ele no mercado de trocas e a NBA inteira olhou e falou: não, obrigado. Que aí é a parte que a gente vai além dos números, né? Tem um jogador, o último candidato, os números não são tão diferentes do ano passado, mas a percepção acontece. Pegou pesado. Mas olha, o Zach LaVine é um caso que talvez tivesse jogado mais jogos na temporada, tivesse evoluído ainda mais. Porque ele tava ali numa descendente impressionante. E quem é o último candidato? Não, tem um terceiro ainda, que é o Jordan Clarkson, caiu de 21 para 17 pontos por jogo. Verdade. O aproveitamento de 3 caiu de 33 para 29%. Nossa, tétrico. Então, o Jordan Clarkson acho que perdeu um pouco de protagonismo no Utah Jazz. Mas é que é um time que passou a querer perder, estava ganhando muito com o Jordan Clarkson comandando, e aí ele acabou saindo dos planos porque o time começou a querer pensar em draft. Acho que é uma situação difícil analisar só o Jordan Clarkson. O último candidato, ele acertou 38% de bolas de 3. Excelente. Mas antes era 41%. Ele deixou de ser espetacular para ser muito bom. Isso. E ele teve 18 pontos por jogo. Era 22, mas ele perdeu um pouco de espaço também. Klay Thompson. Klay Thompson, é que a percepção dele despencou. A defesa piorou, ele virou reserva, ele estava deprimido com ele mesmo. O último jogo dele na temporada, ele zerou, porque foi 0 de 11 arremessos. Você pega os números gerais da temporada, é isso. 18 pontos por jogo com 38% de 3. Não é horroroso. Não é ruim. Não, mas olha, esse evoluiu, hein? O jeito que o mundo enxerga o Klay Thompson. Mas tem motivo, né? Onde a fumaça a fogo, o mundo tá enxergando o Klay Thompson com outros olhos, porque o jeito que ele se move na quadra, a confiança dele para os arremessos, é tudo pior, parece outra pessoa. Acho que esse lembra mais, inclusive, o caso do Gary Payton. Não parece mais o Klay Thompson. O tanto que ele forçou arremesso, tipo, não, eu preciso acertar, não é possível que eu tô errando. A ponto de tomar bronca do Steve Kerr de, cara, desencana, você não é mais o mesmo jogador, vai com calma. É do Klay Thompson esse prêmio, né? É mais do que do Zach LaVine. Acho que sim. Zach LaVine, a lesão salvou o Zach Salvou, LaVine. é o que eu acho. Se tivesse jogado mais, teria evoluído mais. Teria mais Klay tempo, Thompson, né, de desenvolver a sua queda. Mas eu acho que nosso papel aqui é ir além dos números. Né? É pegar o feeling. Não é só pegar a estatística, quem teve média que mais caiu em relação à temporada passada. Tem como todo mundo se enxerga, acho que como o Klay Thompson se enxerga. Acho que a depressão dele ao longo da temporada dedurou quem ia ganhar esse prêmio. Não quero aqui julgar ser humano, né? Mas quero julgar caráter. Mas vamos julgar. Mas o Klay Thompson evoluiu até como pessoa. Porque ele era uma pessoa muito tranquila, muito zen, Energia muito confiante, energia lá no alto. Virou um cara depressivo, rancoroso, mal-humorado, mal educado com jornalistas. Tem uma fala famosa do Steve Kerr, anos atrás, que estavam perguntando se o Klay Thompson era um low maintenance guy. Tipo, um cara que você não precisa ficar cuidando, dá trabalho. Não dá trabalho. Ele não cria problema. E o Steve Kerr respondeu falando que ele não era low, ele era no. Você não precisa fazer nada com o Klay Thompson. Você esquece que ele tá lá. Ele nunca dá um problema. Você não precisa chamar ele para conversar. Nessa temporada ele deu bastante problema. Teve que ser chamado para conversar, tomou bronca pública. Ou seja, até no campeonato mundial de seres humanos, o Klay Thompson caiu várias posições. Até em ser problema no vestiário. Né? Se isso não é uma evolução, não sei o que é. Você é um dos meus jogadores favoritos na vida, Klay Thompson. É triste. Desculpa, esse prêmio é seu. Mas vai ter uma chance de evoluir ao lado do Doncic, que famosamente gosta de reclamar os árbitros. Passar a bola. É verdade. Bom, esse aqui esse já tem campeão, Danilo. Desculpa. Eu vou ler os candidatos, mas alguém já ganhou. Esse é um jogo de cartas marcadas. Eu nem vou falar nada. Eu vou ler as 3 atuações
E você me disse, eu não vou dar, eu vou ler com a mesma entonação, você me fala. Tá bom. Qual é o É troféu? o troféu Kareem Rush de melhor atuação de jogador ruim, em homenagem ao Kareem Rush que 20 anos atrás eliminou o Minnesota Timberwolves no jogo 6 da final do Oeste com o que na época era uma penca de bolas de 3. 6. 6 era inacreditável, né? E ele não era grande coisa, né? Não, nada. Não era nem grande coisa, nem pouca coisa. Mas como Era quase coisa nenhuma. Mas como ninguém lembra do Kareem Rush, eu acho que tá na hora de mudar o nome desse prêmio e a gente vai ter um candidato aqui. Você vai saber qual é. Eu vou ler os 3 candidatos. Nossa, você quer não só dar o prêmio pra essa pessoa, mas mudar o nome do troféu? Só dê sua opinião depois, Dani. Tá bom. Primeiro candidato, Terry Rozier, que marcou 42 pontos e deu 8 assistências quando ele ainda estava no Charlotte Hornets contra o Phoenix Suns. Perfeito. É que o Rozier sempre foi esse jogador, né? Ele sempre tem esses momentos que você olha e fala: ele é brilhante, ele é o melhor jogador em quadra. Ele é o novo Michael Jordan. E nunca se sustenta, Tem né? um vídeo famoso comparando lances dele com o do Michael Jordan. Eles fazem o mesmo movimento. Eles têm exatamente a mesma linguagem corporal jogando. É bem impressionante. Segundo candidato, Peyton Pritchard, 38 pontos e 12 assistências numa vitória do Celtics contra o Washington Wizards. Coisa de time campeão, né? E por fim, do Detroit Pistons, em uma derrota, claro, contra o Atlanta Hawks, Malachi Flynn, 50 pontos. Bom, acho que ele leva o troféu Malachi Flynn de melhor atuação de jogador ruim, não é? Troféu Malachi Flynn. São 50 pontos. É o Malachi Flynn. Inacreditável. Você tem toda Sim, a razão. quase todos os jogos dele na temporada, ele não passou de 10 pontos. 8. Acho que o máximo dele na temporada tinha sido 13. E ele meteu 50. Como se fosse a coisa mais comum do mundo. E no jogo seguinte errou tudo e voltou ao normal. Um jogo perdido lá que ele fez 50 pontos. Você tá louco. Denis, em algum momento dessa premiação eu tenho que discordar de você. A gente vai ter que ter alguma discussão. Claro. Esse momento não é agora. Não vai ter um prêmio de comida, né, que garantiria que a gente iria discutir, mas certamente não vai ser nesse momento. Você tem razão, ele é o vencedor e o troféu agora leva o nome dele. Bom, parabéns, Malachi Flynn. Parabéns. E a gente sempre faz esse adendo em todo ano, e só para reforçar de novo. Melhor atuação de jogador ruim, nenhum jogador na NBA é ruim. De jeito nenhum. É só o Malachi Flynn dentro da NBA. Não é tudo isso, e jamais a gente esperaria que ele faria 50 pontos. Mas não é só para as letras miúdas no fim da página. No seu torneio amador, o McCann teria uma média de 100 pontos por jogo. Seria estranho no seu torneio amador ele não fazer 50 pontos num jogo. Exatamente. Só se ele ficasse muito entediado. O próximo, Danilo, é um dos mais esperados, um dos mais longos. A gente tem muitos candidatos, a gente tem que ir aos pouquinhos, porque é o troféu 880 de estatística bizarra da temporada. E se tem uma coisa que não falta na NBA, são estatísticas bizarras. Agora tem um monte de estatísticas. Se você torce elas um tiquinho, elas ficam muito bizarras. Então, quando alguma te chamar muito a atenção, anota aí. Porque eu vou ler umas 20 aqui. Então, se essa você ouvir falar, essa talvez ganhe, já deixa anotadinho aí, porque você vai ter que lembrar delas no final pra gente escolher a vencedora. Tá bom. E só aproveitando para celebrar um pouco o Bola Presa, o nome desse troféu é baseado na coluna 880 que o Denis escreveu por muito tempo. Isso, é verdade. No Bola Presa e fora da Bola Presa também. Não, e era sobre estatísticas, não só bizarras. Isso. Estatística era novidade na época. Os números Você avançados. Super à frente do seu tempo. O Denis era avant-garde. Avant-garde. Tem que gastar o francês nas Olimpíadas de Paris. Primeiro número aqui, Danilo. Manda. É que a primeira noite, a primeira rodada da Copinha NBA teve uma margem de vitória de pontos de 4,9. Foi a segunda menor média de vantagem de pontos numa rodada nos últimos 10 anos, provando como o mundo levou a Copinha a sério. Nossa, a diferença de placar era muito baixa, os jogos eram muito apertados. Foram todos muito apertados. A média de diferença entre o vencedor e o perdedor foi de 4,9 pontos na primeira rodada da Copinha. Nossa, essa é uma estatística muito legal para você conseguir objetivamente perceber que foi disputado. Que os times levaram a sério. Legal mesmo. Segundo estatística, o Jokic chegou nessa temporada à marca de 42 jogos onde ele não fez um triple-double por um.
Ou um ponto, ou um rebote, ou uma assistência. Faltou um para ele conseguir um triple-double pela 42ª vez na carreira. Ele tem 42 quase É triple-doubles. mais que meia temporada de... Faltou um pro triple-double. Caramba. Também é um indicativo de que ele não vai atrás desse um, né? Vários jogadores, quando estão quase no triple-double, ficam loucos e precisam fazer aquele um que falta. E outro número que o Jokic também teve o primeiro triple-double com mais de 20 pontos e nenhum arremesso errado, 100% de aproveitamento na história da NBA. Impressionante. Esse é de estourar miolos. Próximo número. O Klay Thompson, em novembro, num jogo contra o Kings, ele fez a cesta da vitória nos segundos finais. No segundo final, se eu não me engano. Foi a 5ª vez na carreira que o Klay Thompson botou o Warriors na frente de um jogo, que estava empatado ou eles estavam atrás, faltando 10 segundos ou menos. Tipo, a cesta da vitória mesmo. Se ele não faz a cesta, eles não ganham. Nos últimos 10 segundos. A 5ª vez na carreira, dessas 5, a 3ª contra o Sacramento Kings. Ele tem uma coisa pessoal contra o Kings? 5 game winners nos últimos 10 segundos, 3 contra os coitados do Sacramento Kings. Como o Kings sofre, né? Que tristeza. Próximo número bizarro? Manda. No Cam Thomas, que a gente argumentou, né? Pode ser a estrela do Nets, não o Michael Bridges. Ele chegou à marca de 291 pontos nos seus 10 primeiros jogos como titular na carreira. E com isso, ele se tornou o jogador que mais fez pontos na história da NBA nos seus 10 primeiros jogos como titular na carreira. Não é possível. Ultrapassando os 273 que o Michael Jordan conseguiu. Assim, não dá pra você fazer isso e não ser talentoso. Tem que ser bom pra ser capaz Tem de que ser fazer bom. um troço desse. Mas tem que ter uma configuração de um time específico que deixe você fazer o que você quiser. E outros caras muito bons, como o Michael Jordan, começaram a carreira como titular. Os 10 primeiros jogos do Jordan como titular são os 10 primeiros jogos da vida dele na NBA. O Cam Thomas já era muito mais veterano quando foi titular. Muito tempo de reserva, já era mais rodado. De qualquer forma, Um time muito porcaria, em que ninguém tira a bola das mãos dele. Nossa, configurações muito específicas para permitir que ele consiga esse recorde. Nossa, por enquanto é meu favorito. É esse? Muito, muito surpreendente. bom, o jogo Pacers 157, Hawks 152 foi só a segunda vez desde 1990 e a 7ª vez na história que os dois times passaram de 150 pontos sem prorrogação num jogo da NBA. E os dois fizeram isso. É inacreditável. Esse jogo foi um pouco assustador. Aqui é o Hawks, né? Porque nesse momento, eu acho que o mundo olhou e falou: virou bagunça. É. Não foi? Foi esse. Assim, caiu um pouco a credibilidade da NBA enquanto instituição por causa de Pacers e Hawks. Mas se você der só os números, eu chutaria. Foi Pacers e Hawks. O Hawks teve uma tonelada de jogos com 140, 150 pontos sofridos. E o Pacers. Mas se eu tivesse que chutar um responsável pela NBA ter mudado um pouquinho a indicação para arbitragem, para ter menos lance livre, diminuir um pouco os placares, eu diria que esse jogo foi culpado. Esse jogo e os 73 pontos do Luka. É. Contra o Hawks. Ou seja, contra o Hawks. O Hawks é o responsável. Outro número bizarro, o Bulls começou perdendo um jogo de 22-1. 22-1 pro Miami Heat. E ganhou. O Bulls ganhou aquele jogo. Eles viraram? 102-97. Eu não lembrava disso. Ganhou um jogo. Eu lembrava do 22-1, mas não da virada. A gente estava fazendo algum jogo aqui no YouTube da NBA Brasil, a gente foi acompanhando o placar 22-1. Não, inacreditável. O 1 é mais humilhante que o 0, eu acho. É verdade. Não sou, mas... Porque o 0, você pode, sei lá, assumir que o time não entrou em quadra. Se fez um ponto é porque tinha alguém em quadra e aí bateu um lance livre. E errou um lance livre também. É bem humilhante, porque ou você sofreu uma falta, bateu 2 lances livres e ainda errou um, ou é falta técnica. Tipo, seu único ponto foi uma falta técnica. Não, tem uma coisa que seria pior. Sofreu uma falta no remesso de 3 pontos e acertou só um dos 3. Esse é mais humilhante. Bom, todas as opções são péssimas. Mas eles ganharam, então tá tudo certo. Outro número esquisitíssimo é que o Monty Williams, como técnico do Pistons, perdeu todos os jogos no mês de novembro. Sendo que na temporada passada ele tinha vencido todos os jogos em novembro com o Phoenix Suns. Ele teve um mês perfeito e um mês impecavelmente horroroso. O mesmo mês, o mesmo novembro. Foi do No Loss November,
que eles chamaram lá em Phoenix, pro no-win November. Que triste, né? Esse experimentou os dois extremos. E falando de sequências absurdas, tipo 22-1, o Mavs teve a primeira sequência de 30-0 desde que a NBA começou a contar o lance a lance em 96. Então que a gente consegue medir as sequências de pontos. O resto a gente não sabe, teria que assistir os jogos, Isso. que nem todos têm arquivo. O recorde era de 29, uma sequência de 29 pontos sem sofrer nenhum. O Mavs conseguiu 30. O Thunder estava ganhando de 111-87. Eu ia perguntar se era contra o Hawks. Não, foi o Thunder, estava ganhando de 111-87 e foi para 111-117. E aí o Thunder revirou e ganhou o jogo. O Mavs fez 30-0 e não venceu o jogo. Exatamente. Nossa, essa é forte candidata, hein? Não, 30-0. Como pode? Como é que você toma 30 pontos em sequência e não acerta um lance livre? Agora, eu achei a situação do Bulls melhor. O zero foi... Pelo menos fez um ponto. Pelo menos o Bulls fez um ponto. Outros números bizarros, o Tyrese Haliburton conseguiu 3 jogos de 25 pontos, 15 assistências e nenhum turnover. Nenhum outro jogador tem mais de um jogo assim na carreira. Ele conseguiu 3 nos primeiros 3 meses da temporada. Foi um momento em que o Haliburton parecia imparável. Não é à toa que o Pacers chegou na final da Copinha. Foi com o Haliburton jogando um basquete de altíssimo nível. Esse talvez seja o mais bizarro de todos, Danilo. O Steph Curry passou um jogo sem fazer bola de 3. Esse pegou todo mundo de surpresa. Foi a primeira vez depois de uma sequência de 268 jogos. Desde 2018, Curry não passava um jogo sem fazer bola de 3. E contra o Portland Trail Blazers, um dos piores times da NBA, ele tentou 8 arremessos de longe e não acertou nenhum. E você vê o vídeo desse jogo, o Curry teve múltiplas oportunidades de arremessar sem marcação. Foi só um dia ruim. Que é normal, todo mundo deveria ter. É que o Curry não tem desde 2018. O dia ruim dele é 1 de 8. Não 0 de 8. Ou seja, claramente o Curry deveria ter sido cotado para o prêmio de jogador que mais evoluiu. Por causa desse jogo. E teve outro jogo nessa temporada depois que ele não fez nenhuma bola de 3. Tobias Harris, Danilo, completou 5 temporadas como Sixers, né? Como jogador dos Sixers, foi embora quando acabou o ano. E sabe quantas faltas de ataque ele cavou nesses 5 anos? 0. Nem o minha? Nunca com o uniforme dos Sixers em 5 anos o Tobias Harris cavou uma falta de ataque. Mas não precisa cavar. Acontece, né? Às vezes, sem querer, você tá simplesmente andando pela quadra e alguém faz uma falta de ataque em você. Não contra o Tobias. É involuntário. Você existe dentro do garrafão e alguém vai tentar bater pra dentro e vai trombar. Você tá marcando alguém perto e alguém vai lá e dá um empurrão. De verdade, pra você nunca sofrer uma falta de ataque, você tem que estar tentando ativamente. É que assim, pra ser mais justo contra ele, justo com ele, desculpa, esse número é o charge. É a falta de ataque que ele toma a pancada. Acho que se ele tá marcando alguém e o cara vira o cotovelo e dá uma cotovelada na cara dele... Claro, não é um charge. Chama falta de ataque, mas não é uma falta de ataque. Um charge. Isso. Então, a gente chama tudo de falta de ataque em português, mas vale pro charge. É aquela que o cara vai lá e tromba nele, empurra ele. Que geralmente são cavadas. Não todas. Às vezes é sem querer. Às vezes tá só defendendo e o cara vem que nem um trator. A única explicação pra ele nunca ter sofrido uma dessas é que se alguém vem pra cima dele, ele tira o corpo. Ou ele se mexe muito e vira falta de defesa. Pode ser também. Mas se ele se mexe muito, provavelmente é porque ele tá se mexendo tentando sair da frente de quem tá vindo. Nossa, eu acho que é a pior estatística pro Tobias Harris possível. Feia essa. Sim, né? Pega mal. Nossa, pega mal. Cria uma imagem de um jogador que, olha, difícil defender. Outro número bizarro, o Minnesota Timberwolves liderou a Conferência Oeste por mais tempo nessa temporada do que em toda a sua história. Ai, que estatística triste. Até a temporada 23-24, o Wolves tinha liderado o Oeste por 10 dias. Em toda a sua história. Em 2003, 2004, então há 20 anos, eles acabaram a temporada em primeiro. Eu lembro disso. Mas eles assumiram a liderança na última semana. Sério. Esse é o tipo de estatística que você escuta, e se você é torcedor do Wolves, você sai na rua, senta na calçada e chora. Então eles lideraram o Oeste por mais de 10 dias.
repetiram aquele 2004 de chegar na final de conferência. Foi a melhor temporada da história do Minnesota Timberwolves. Doideira. Que franquia amaldiçoada. Eu fiquei deprê com essas últimas duas estatísticas do Tobias Harris e do Wolves. Vamos lá que tem bastante ainda. Jordan Clarkson fez um triple-double pelo Utah Jazz. Legal, né? Claro. Primeiro triple-double da história do Utah Jazz em temporadas regulares desde 2008. Com Carlos Boozer. A NBA viu nesse período, Danilo, entre o triple-double do Boozer e o do Jordan Clarkson, 1.204 triple-doubles por 165 jogadores diferentes. Nenhum deles estava no Jazz. Do Utah Jazz. Qual é a questão do Jazz, né? No meio do caminho, o Ricky Rubio fez um nos playoffs. E aí não conta. Não contou para essa estatística. Na temporada regular era desde 2008 e o Jordan Clarkson quebrou essa marca. Nossa, não, é só muito esquisito. Baita azar. A gente descobriu nessa temporada também que o LeBron James já enfrentou 35% dos jogadores da história da NBA. Sim, desde que a NBA foi fundada no fim dos anos 40, o LeBron já dividiu a quadra com 35% desses malucos. É que ele pegou uma galera que tava prestes a se aposentar. A galera dos anos 90, que ainda tava jogando em 2003, toda a geração dos anos 2000, dos anos 2010, do começo dos anos 2020. E aí toda a geração do LeBron, que entrou junto com ele, também já se aposentou. E ele tá aí, firme e forte. Se toda vez que eu penso que ele e o Dwayne Wade são, tipo, parceiros de draft, quanto tempo faz que o Dwayne Wade não tá o mais... Carmelo, o Leandrinho. E o LeBron tá aí, carregando a bandeira da delegação americana e sendo claramente o melhor jogador da seleção. Outra do LeBron, essa eu citei num podcast. Ele chegou aos 40 mil pontos nessa temporada, né? 40 mil pontos na carreira em temporada regular. E ele demorou 368 jogos para chegar em 10 mil, 358 para ir para o 10 mil ao 20 mil, 381 do 20 mil ao 30 mil, e os mesmos 368 dos primeiros 10 mil para chegar dos 30 aos 40. Ele tá indo no mesmo ritmo. É o mesmo ritmo de quando ele tinha 19 anos para chegar nos 10 mil pontos, aos 39 anos para chegar aos 40 mil. É o jogador mais constante da história da NBA. Tranquilamente. Falando de fazer muito ponto, o Ryan Arcidiacono se tornou o primeiro jogador da história da NBA a jogar 20 jogos seguidos e não fazer nenhum ponto. Tem muita estatística triste. Será que o LeBron é o jogador mais consistente da história? Nossa. Ou o Ryan Arcidiacono? É verdade, dá pra ser consistente sendo ruim. Outro número estranho, a troca do Rockets com o Grizzlies nessa temporada, Danilo, que levou o Steven Adams pro Rockets, foi a 16ª entre Rockets e Grizzlies na história. São os times que mais fizeram trocas na história da NBA, entre eles. Que fofo. E o Grizzlies entrou na NBA nos anos 90. Pois é. É um time recente. 16 trocas nos últimos 29 anos. São os times mais parças da NBA. É tipo cidade irmã. O Wembanyama se tornou o segundo jogador da história da NBA a ter um jogo de 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 roubos, 5 tocos. É bizarro. Melhor jogador em time ruim. Tá cravado já. O Daniel Gafford acertou 33 arremessos seguidos, a segunda maior marca da história da NBA. O Gafford. O Daniel Gafford e o Will Chamberlain acertou os 35 arremessos seguidos um momento na sua carreira. É isso, né? Claro, é super normal você falar do Will Chamberlain depois do Gafford na mesma frase. E o meu favorito, que eu não acho que vai ganhar, mas eu acho que ele pega a essência desse prêmio. Não quero dar o prêmio para esse. E é o último. O Milwaukee Bucks chegou a 26 vitórias seguidas em terças-feiras. É a maior sequência de um time em um mesmo dia da semana na história da NBA, Danilo. Não, senhor, esse é o tipo de estatística que eu tenho raiva de quem descobriu, de quem percebeu. Por que você estava procurando isso? Por que você tem uma ideia de, olha, esse time ganha muito de terça-feira, e aí você vai ver os outros times para ver se eles ganharam mais? Porque dá um novo significado para terça-feira em Milwaukee, que a gente tanto falou. É bonito mesmo. O antigo recorde, para quem queria saber, era do Sixers. Claro, você aí que queria saber, óbvio. Que ganhou 25 jogos seguidos em sextas-feiras entre 66 e 67. Que legal. Feliz por eles.
Sextou. Pra ele sempre sextou. Podia estar em outro prêmio aqui, que é o prêmio Rogerinho do Engad trouxe informação. Mas coloquei nessa das estatísticas. E acabou. É isso. Escolhe aí a sua favorita. Nossa, tem muita possibilidade. Eu fui anotando todas aqui pra não me perder, porque realmente é muita coisa. Mas tem várias estatísticas tristes, assim. Eu não queria que esse prêmio tivesse... Uma carga negativa. Não, quero deixar o astral lá no alto. Eu tô tendendo pro LeBron ter jogado com 35% de todos os atletas da história da NBA. Essa é... É difícil de entrar na cabeça, né? Você começa a questionar quantos anos você tem, quantos anos a liga tem. O que são 35%? É muito? É pouco? É muito. muito. É mais do que um terço. Não, essa pra mim é... Sabe, eu não vou saber se tá aqui, mas quando você percebe que não sei o que tá mais perto da Cleópatra do que... Sabe? É isso mesmo. Acho que essa é a sensação, de que a gente não tem uma boa percepção de tempo. O LeBron mostra isso. A Cleópatra tá mais perto da gente do que da construção das pirâmides. Isso, essa é a clássica que o pessoal sempre lembra. Acho que essa é a versão NBA disso aí. Concordo, gostei. E eu vi uma dessas de videogame, que assim, o PlayStation 2 é mais velho pra alguém que nasceu hoje do que o Nintendinho era quando o PlayStation 2 foi lançado. Não é? Faz a gente repensar quão velho a gente fica. Repensar a vida inteira. É isso. Então, prêmio pro LeBron, né? Gostei dessa. Acho que essa e a do Wolves liderando o Oeste é... Não, mas essa é muito bad vibes. Então, parabéns, LeBron James. Depois a gente tem que contar quantos prêmios o LeBron já ganhou na carreira dele do Bola Presa, né? Que é o que importa. Os únicos prêmios reais. O único troféu com duplo joinha. Bola Presa. Marcação oficial da Bola Presa. Agora é outro caso. A gente tá no miolo, né? A gente tá o que o pessoal chegou para ouvir. Então a gente vai pular desse para outro prêmio clássico. Depois a gente vai para os que são rapidinhos. Esse é longo também. Que é o troféu Kyrie Irving de frase do ano. E esse ano foi, ó... Disputada. O pessoal tava inspirado. Acho que o pessoal ouviu muito Both Things Play Hard. Muita coisa a ver com relacionamentos aí. É verdade, né? E é um prêmio que eu imagino que os jogadores querem muito vencer, né? Então eles se esforçam. Mas o mais importante, antes da gente começar, temos uma frase do Kyrie Irving? Temos. Ele tá tentando levar o troféu que leva seu nome? Temos uma frase do Kyrie Irving. Legal. Mas o primeiro é do Troy Weaver, que era o general manager do Pistons. Ele falou sobre o Ausar Thompson, que ele tinha draftado, né, no ano passado, e perguntaram para ele, tipo, como é que foi a avaliação do Ausar Thompson? É diferente, porque ele não veio do basquete universitário, não veio da D-League, no Ignite, não veio do basquete europeu. Ele jogou naquele Overtime Elite, se eu não me engano. E ele perguntou, como é que foi a avaliação? E o Troy Weaver falou, quando você vê alguma coisa que é de elite, você percebe isso na hora. Eu acharia a Halle Berry bonita, tanto na igreja quanto no mercado. Tem uma sabedoria, vai. Não, sabedoria tem uma sabedoria. Mas meio gratuito, né? Eu não precisava falar da Halle Berry. Mas se você vê ela na igreja, tipo, muito bonita. Se ela tá numa passarela, muito bonita, não importa, ela é bonita em qualquer lugar. Você vê no mercado, ela tá bonita também. Eu vi o Ausar Thompson jogando na esquina, muito bom. É bom, ele tá derrubando completamente uma série de crenças de olheiros, de que é difícil saber se o jogador é bom em condições adversas, em ligas muito diferentes da NBA. Ele tá falando que o que é bom você reconhece em qualquer lugar. O que é elite, que é assim que se fala hoje, Danilo. Elite. Isso aqui é elite. Eu não sou tão jovem assim. E também em defesa do Troy Weaver, o Ausar Thompson é bom mesmo. Sem dúvida. Não sei se ele é elite na NBA, mas ele é muito bom. Mas ele é bom. Mas eu achei super gratuito que a Halle Berry surgiu nessa resposta, mas bom, por mim tudo bem. Um dia ela tá lá, né, entediada. O que estão falando de mim na internet? Isso, ela joga o nome dela no Twitter pra ver o que estão falando. Ego Search, né, que chama. Isso. Digita o nome dela e tá lá. Quem é Ausar Thompson? Por que eu fui comparada com Ausar Thompson? Outra próxima frase é do Draymond Green. Perguntaram pra ele como é que iria ser ele junto com o Chris Paul no Warriors, porque o Chris Paul tinha acabado de chegar no Warriors via troca. E o Draymond Green falou, se você junta o Bill Gates e o Paul Allen numa sala, você tem a Microsoft. É assim que eu vejo. Então acho que eles vão fundar uma empresa de tecnologia.
Já que eles estão em São Francisco, né? Vale do Silício. Ele quis dizer que você junta duas grandes mentes e alguma coisa boa surge disso. É Mas uma empresa de tecnologia. é que o pessoal não sabe fazer metáfora, né? Eles vão criar o Windows. Não, sério. Metáfora certamente não é o ponto E forte. quem é o Bill Gates, quem é o Paul Allen? Não tem, quando mandam mensagem pra gente no Both Things Play Hard, tem que explicar qual de nós é quem quando mandam apelidos. Eu sei que tem muitas histórias de grandes bilionários, empreendedores do Vale do Silício sendo babacas, né? Não sendo bons chefes, bons companheiros de trabalho. Porém, algum deles já deu um soco num companheiro de trabalho? Porque o Draymond Green já. Acho que o soco não deve ser muito comum. Então, se o Bill Gates já socou alguém na Microsoft, ele é o Draymond Green, é o Bill Gates. Então, vamos falar a verdade, né? Não gosto do estereótipo, mas acho que o Bill Gates tem cara de que já socou alguém na vida. Talvez ele tenha tentado socar e a pessoa não percebeu também. Pode ser. Isso é mais possível. Porque você me deu um abraço. Me deu um afago. Mas tem bilionários aí que treinam luta, né? Do Facebook. O Zuckerberg, o Elon Musk também. Próxima frase. Essa aqui eu não sei se é a melhor frase do ano, Danilo. Mas eu acho que foi a mais citada do ano, então anota aí. Essa tem um peso. Forte candidato. James Harden, abre aspas. Eu não sou um jogador de sistema. Eu sou o sistema. Você entende? Essa frase é muito maravilhosa. E ainda tem o você entende depois, que eu acho que dá um charme muito especial. Muita gente ocultou essa parte da frase. É impecável. Podem ter outras frases melhores, outras frases que ganhem dessa, mas nenhuma foi tão citada à exaustão no ano. Eu não sei como o apelido dele não virou The System. Tem que ser. Tem que virar camiseta, sabe? Tem que virar a descrição do seu perfil na internet. James Harden dizendo que ele é o sistema. Não, é muito bom. Clássico instantâneo. Assim que saiu da boca dele, já estava nos livros de história. Pois é. Rick Carlisle, a próxima frase. As próximas duas. Ele tem duas? Porque ele também é o rei da metáfora, não é? Ele estava falando sobre o Andrew Nembhard, que tinha encerrado uma sequência ruim do Pacers num terceiro período. E aí ele usou uma expressão nem tão popular nos Estados Unidos, eu descobri depois, na língua inglesa, que eu vou falar em português, depois a gente explica. Ele falou, naquele momento, no fim do terceiro quarto, quando estava difícil acertar um touro na bunda usando um arco de contrabaixo, ele conseguiu colocar a bola na cesta algumas vezes. Acertar um touro na bunda com um arco de contrabaixo? É uma expressão em inglês. Eu falei, será que ele só usou uma expressão em inglês? Porque a gente não conhece algumas das expressões, são idioms. E aí eu botei no Google. Só tem o Rick Carlisle. Ele já tinha usado essa mesma expressão em 2016 e em 2015, quando ele era técnico do Mavs. E aí eu achei um dicionário que diz que é uma expressão idiomática. A expressão existe, mas só ele mantém viva. Todas as outras resultados do Google é tudo Rick Carlisle falando isso ou gente indignada que o Rick Carlisle falou isso. Tópicos no Reddit dizendo por que o Rick Carlisle falou que estava acertando um touro na bunda com um arco de contrabaixo. É tipo um ditado, alguma coisa assim que caiu em desuso, mas ele lembra. Ele lembra, a família dele deve manter viva. E é meio que acertar uma coisa, é fazer uma coisa fácil. É grande a bunda do touro. É isso que quer dizer? Tava difícil até acertar um touro na bunda com um arco de contrabaixo. Ele fala isso quando o Mavs não tava acertando nenhuma cesta. Não, mas sério. E aí quando o Pacers não conseguiu, só o Nembhard conseguiu. Pensa quão difícil é essa situação aparecer na sua frente. Você tem que estar segurando um arco de contrabaixo, tem que aparecer um touro na sua frente e virar a bunda pra você. E minha decisão não seria bater na bunda do touro. Certamente não. Nunca ia imaginar que significava isso. E depois o Rick Carlisle teve outra frase boa, que você falou de metáforas, ele desistiu da metáfora no meio. Perguntaram para ele sobre ter um ataque histórico, né? Porque o Pacers estava tendo o melhor ataque da história da NBA. E o Carlisle, o técnico do Pacers, falou: ter um ataque historicamente bom é divertido. Mas até namorar com uma garota muito bonita fica entediante depois de um tempo se ela não consegue defender ninguém. Ele começou a metáfora para tentar passar uma situação que não tinha mais a ver com basquete e terminou de volta no basquete. Dane-se a metáfora, você tem que defender. Defende. Marcação, porra. Que saco. Essas namoradas que não defendem ninguém também.
Acho que a Hail Berry marca alguém. Eu lembro, assim que ele falou isso, a quantidade de piada com gente conversando se a namorada defendia ou não defendia. Muito bom. Ele só desencanou no meio. Desencanou no meio. Outra de relacionamento, Dylan Brooks, quando ele foi jogar pela primeira vez contra o seu ex-time, o Memphis Grizzlies, ele falou: eu sou aquela namorada que você tinha e não sabia o quanto ela era boa até ela ir embora. Que bonito, que bonito. Tá certamente nos ouvidos dele é um bom sertanejo universitário. Não tá numa vibe Both Things Play Hard? Muita Completamente. metáfora de relacionamento, Até da Hail pessoas Berry, né? bonitas. É. Pois é. E aí tem uma que eu acho que a frase em si não é tão boa, fora do contexto, não vai ter que dar o contexto. Mas é que foi uma... Tudo se juntou muito bem. O PJ Washington, quando ele estava ainda no Charlotte Hornets, antes de ser trocado para o Dallas, jogou contra o Boston Celtics e o Hornets ganhou do Boston Celtics em uma segunda-feira. Ó, de novo os dias da semana sendo importantes. E aí ele falou... Porque isso é relevante? Vou chegar lá. Ele falou, nada mal para uma segunda-feira no League Pass, né? Contexto. Na off-season, antes da temporada começar, perguntaram pro Tatum num evento que ele estava participando sobre poupar jogadores, etc. E ele falou, não é só porque a gente tá jogando contra o Charlotte numa segunda-feira no League Pass e ninguém tá assistindo que eu não vou jogar e dar tudo de mim, porque não é assim que os grandes jogadores fazem. O PJ Washington lembrou disso. Rancor no último. E a NBA, o que a NBA fez? Botou um Hornets e Celtics sem transmissão em rede nacional, só no League Pass, numa segunda-feira. Perfeito. É claro que o PJ Washington lembrou. E o Hornets foi lá e ganhou. Do Hornets, do campeão da NBA aí. Não, rancor é a energia que move o mundo. Move o mundo. É o grande motor do nosso planeta, é o rancor. Então, a frase em si não é grande coisa, mas ele meter essa frase... Não, maravilhoso. Nada mal para uma segunda-feira no League Pass. Legal demais. Gostei, PJ Washington. É que assim, se tivesse mais casos como esse, e talvez tenha, se eu tivesse procurado mais, era o troféu rancor do ano, né? Não, com certeza. E como pessoa levemente rancorosa, eu super apoio. Próximo é do Kyrie Irving. Legal, bora. Buscando seu troféu, Kyrie Irving, perguntaram para ele sobre... Acho que foi depois da troca do Harden. Bom, não lembro. Mas perguntaram para ele sobre a época dele de Brooklyn Nets com Harden e Kevin Durant. E ele falou: é uma pena que eu, Harden e o KD não demos certos juntos. É como aquela garota que você deixou escapar. De novo uma garota? Vai doer pelo resto da vida. Mesmo que você tenha esposa e filhos. Mas não vou falar mais nada. Eu não quero que minha esposa fique brava. Eu não penso em ninguém, amor. Sério, um desiste da metáfora no meio e aí volta basquete, o outro estica a metáfora e aí percebe que pegou mal. Pegou mal, pode estar ofendendo alguém. Tem pessoas que ficam lembrando aí da ex e não superam, mas não eu. Não, é um amigo meu. É meu primo. Não, essa mensagem do Kyrie Irving viria anônima no Both Things Play Hard. Exato. Essa frase é muito boa. Essa é sensacional, né? A próxima é do Antetokounmpo, quando ele descobriu que eles iam ganhar 100 mil reais por ter chegado... 100 mil dólares por ter chegado na semifinal da Copinha. Não era prêmio só para campeão. E falou, o quê? A gente ganha dinheiro? Os ricos ficam mais ricos. Então tá aí a crítica social de Giannis Antetokounmpo. A famosa crítica social foda, marca registrada. Os ricos ficam mais ricos. Muito bom. Antetokounmpo aparece mais 2 vezes. É mesmo? Tava falante nessa temporada. Perguntaram para ele se ele pensava muito sobre o fato do Pacers ter batido, né, o Bucks 4 vezes nessa temporada. E ele falou assim, eu penso nisso. Quando você vai para casa, dorme, acorda, você tá pensando nisso. Aí você volta para cá e você tá treinando e malhando, você pensa nisso. Quando você tá à noite, presta a fazer umas loucuras na cama, você pensa nisso também. Não precisava dessa informação, né? Nossa, informação demais, amigo. Você quer mais informação do Antetokounmpo? Perguntaram para ele sobre os arranhões que o Jokic tem no braço. E ele falou, você enxerga os arranhões dele porque a pele dele é mais clara que a minha. Mas eu tenho vários também. Minha mulher acha que é sexy, então eu adoro.
Gente, esse gosta de compartilhar, né? Esse tá compartilhando informação demais. Nossa senhora. O Will Hardy, técnico do Utah Jazz, tem uma frase que é prêmio... Fui alfabetizado em inglês, prêmio Sasha, de que a frase é melhor em inglês. Foi um jogo que o Jazz jogou muito, muito mal, e ele falou que aquela atuação do Jazz foi meio que uma obra-prima de merda. Mas ele falou, that was a masterpiece of dog shit. Muito bom em inglês, né? É difícil traduzir exatamente. Né? Então ele sentou a bunda na coletiva e falou, that was a masterpiece of a dog shit. É isso. É uma Mas obra-prima de cocô de cachorro. Exato. Não é qualquer merda. Muito bom. Próximo é do Anthony Edwards. Ele falou que ele usa joias falsas, ele não usa joias de verdade. E aí perguntaram por quê. Ele falou, as pessoas vão achar que são de verdade porque sou eu que estou usando. Não vou gastar dinheiro com joia. Então, é só brilhante. Brilhante, né? É brilhante. Eu sou rico, eu tô com um colar, por que vão achar que é de mentira? Claro que é de verdade, eu ganho milhões. Só que eu não gastei milhões. E grande parte do uso da joia é você mostrar pra alguém que você pode ter a joia. É o meme do cara, tipo. É. Só que quando a pessoa não pode ter uma joia e tem a joia, você já olha falando, é falsificado, tentando dar um sinal social de uma classe a que ela não pertence. Mas o Anthony Edwards pertence. Não, tá. Incrível, Tá incrível. muito à frente do nosso Brilhante, tempo. brilhante. Luke Cornet, Danilo. Ele fez um lance livre importante num jogo do Celtics e saiu apontando pro próprio braço, assim, pras veias, que é a comemoração do eu tenho gelo nas veias. Perfeito. E aí perguntaram pra ele, o que foi aquela comemoração? E ele respondeu assim, não sei, eu vejo os caras fazendo isso quando acertam uns arremessos legais ou impressionantes. E aquele lance livre, naquele contexto, era legal e impressionante. Então achei que era apropriado. Ele nem sabe o que quer dizer. Eu acho que ele sabe, tava Tava só mesmo zoando? assim, eu acho que sim. Mas ele foi lá e apontou. Tipo, aqui, acertei o lance livre. Não avisaram ele que tem que ser um bom jogador pra poder fazer isso. Terry Rozier, quando ele chegou no Miami, falaram de como era o clima depois de uma derrota, se era diferente do Charlotte Hornets. Ele falou, totalmente o oposto. Em Charlotte você tá acostumado a perder, tá no DNA. Aqui é diferente. Ninguém lida bem com isso. Precisava cagar no Hornets? Assim? Se eu achei que falar da Hail Berry foi gratuito, essa aí ofendeu o Hornets. O Hornets não tava nem na conversa. Parece cena do Chaves, assim, quando gratuitamente você tá ofendendo o seu Madruga. Pacotão Knicks agora. O primeiro é um diálogo entre o Jalen Brunson e o Josh Hart no podcast deles. E já tem todo o contexto de como eles chegaram nessa questão, né? Mas é o Jalen Brunson falando, abre aspas. Tem 2 jogadores da NBA que eu acho que eu poderia vencer numa briga. O Ryan Arcidiacono, que era companheiro deles no Knicks. E que fez 0 pontos em 20 jogos seguidos. Também da turminha de Vila Nova, como todo mundo no Knicks. E o TJ McConnell. E aí o Josh Hart respondeu, McConnell é um desses caras que eu acho que você não consegue só vencer. Você precisa matar ele. É, porque você arranca os dentes do McConnell e ele continua lutando. E aí o Brunson respondeu, tem algo de muito errado com você, cara. Você tem problemas de verdade. É que assim, é claro que é uma piada, mas no fundo você falou que você precisa matar o cara que joga com você basquete, né? McConnell foi lá e ganhou deles nos playoffs. É isso Eliminou aí. eles nos playoffs. Boa, boa. Parabéns, McConnell. E o mesmo Josh Hart sobre o Bridges está no Nets. Foi antes da troca, claro. Ele falou, é como aquele meme do Bob Esponja com o Lula Molusco olhando pela janela e vê o Bob Esponja e o Patrick se divertindo. Ele é o Lula Molusco. É triste, esse meme é uma pesada. É pesado, é pesado. Pega no coração. E pra fechar o pacotão, o Knicks tem o Tom Thibodeau. Perguntaram pra ele se ele tava feliz que o All-Star Break tava finalmente chegando e vários jogadores do Knicks estavam machucados, né? E ele falou, eu nunca tô feliz. Essa é a frase mais Thibodeau que o Thibodeau poderia ter dito, né? Eu nunca tô feliz. Só adorei, eu só adorei. Eu queria essa camiseta também, com a cara do Thibodeau e essa frase. Eu nunca tô feliz. Pro Kawhi Leonard, perguntaram por que ele estava finalmente jogando mais jogos que na temporada passada, nos últimos anos. E ele respondeu, é porque eu não rompi meu ligamento nem o menisco.
Então tá bom. Tá bom, né? Errado ele não tá. Ajuda, né? Ajuda. E lembra do lance que o Kawhi Leonard recebeu um passe do Harden e o próprio Harden foi contestar o arremesso do companheiro de time dele? Que foi muito esquisito. Perguntou, Harden, por que você foi defender o arremesso do Kawhi Leonard? Ele falou, tentando trazer mais empolgação pro time, tentando trazer uma boa energia, uma vibe boa. Mas teria sido melhor se ele tivesse acertado o arremesso. Ele fez de piada? Você acha que ele fez assim, do tipo, todo mundo vai achar engraçado e divertido? Eu acho que sim. O LeBron, lembra que ele tentou dar um toco no Rondo, quando o Rondo tava no Lakers? Não lembro O disso. Rondo foi pra bandeja e pulou como se fosse dar o toco e bateu na tabela. Mano. Meio que tipo, tô na zoeira, estamos correndo aqui. Basquete é alegria. Ele quis levar uma good vibes pro Los Angeles Clippers, é isso? Segundo ele mesmo. Foi muito ridículo. Frase do Ime Udoka, técnico do seu Houston Rockets, sobre o Jabari Smith Jr., depois que ele saiu numa briga lá, que ele foi expulso, tudo mais. E foi, entendo, vai acontecer essas coisas. A questão é, se você não vai acertar o soco, é melhor não tentar dar o soco. Ele tá incentivando os jogadores a acertarem? Se você vai dar o soco, você vai ser expulso, você vai ser multado, você pode ser suspenso. Então, se você vai tentar dar o soco, acerta o soco. Essa lógica vale pra muita coisa na vida. Né? Já que você vai ser punido por alguma coisa, que Faz pelo direito. menos você faça direito. Na NBA é o contrário. Se você acerta o soco, é muito pior. Você é muito mais suspenso, Foi o professor que muito falou. mais sério. O professor falou pra eu acertar o soco, eu acertei o soco. Pensa que assim, a melhor coisa que aconteceu na carreira do Shaquille O'Neal foi ele errar o soco que ele tentou. Nossa. Contra o Brad Miller. Ele tentou um soco que, assim, de verdade, teria matado o Brad Miller. O'Neal, pelo amor de Deus. O Shaquille O'Neal ia ser estuprado por um trem. Ele errou e se tivesse acertado, ele teria que responder criminalmente. Bom, a última frase do ano é um diálogo, na verdade, que aconteceu nos playoffs. O repórter perguntou pro Karl Anthony Towns e pro Anthony Edwards. Falando assim, então, normalmente na história da NBA você perde bastante grandes momentos antes de você ganhar. Aí o Towns interrompeu ele e falou, a gente perdeu ano passado. E o repórter falou, mas isso é diferente, você perde geralmente em outro estágio dos playoffs. Ele falou, mas são os playoffs, a gente perdeu ano passado. E o Edwards falou, faz 2 anos que a gente perdeu. E o Towns falou, quanto mais você quer que a gente perca? Faz 20 anos que a gente tá perdendo. A gente tá falando aqui, a liderança deles no Oeste valeu mais essa temporada do que em toda a história do time. E o Edwards complementou, quanto mais você quer que a gente perca? Essa é muito boa. Nossa, tem vários candidatos fortes, hein? Eu acho que o Towns falando que está perdendo por 20 anos é a versão atual do... A gente é o Wizards. Somos o Wizards, cara, do Bradley Beal, que já ganhou um prêmio, né? E aí, qual que você acha? Nossa, posso fazer uma lista e aí você me ajuda? Posso. Ó, algumas que eu acho que se não levarem o prêmio tem que levar menção honrosa. Prata e bronze, né? Clima olímpico, prata e bronze. Isso. O Eu Sou o Sistema, do James Harden, só não dá. Essa aqui é... A namorada que não marca ninguém. do Carlisle, né? É muito impressionante. O Kyrie Irving. Que ele se arrepende no meio do caminho da metáfora. É muito boa. Chegou em casa e falou, quem é a vagabunda, né? Quem é? Quem é essa ex aí que você não superou? Quem é essa paixão juvenil que você ainda lembra com carinho? O Nunca Tô Feliz, do Thibodeau, que é muito emblemática. Eu gosto dessas curtas aí. Né? E o Quanto Mais Você Quer Que a Gente Perca, do Wolves. É isso? São 5. Eu separei 5 pra gente pensar qual dessas é a melhor. Olha, pensando em impacto social, impacto cultural, de você conseguir citar, você conseguir botar numa camiseta... Eu sou o sistema, né? Eu sou o sistema. Eu sou o sistema, é muita coisa numa frase curta, sabe? É citável, é utilizável, Você pode usar fora do contexto da NBA. Faz sentido imediato e ao mesmo tempo é muito ridículo. E não dá pra saber se é piada ou se não é piada. Até porque ele tá meio certo, né? Assim, não tá errado. Errado não tá, mas tá errado ter falado. Então é muito profundo, né? Tem muitas camadas. Tem muitas camadas. Eu acho que
Não precisa explicar muita coisa. Pra mim, James Harden, essa ele cravou. Não, perfeito. Cravou. Então é dele o prêmio de Kyrie Irving de frase do ano. Parabéns, parabéns. Vamos para um rápido agora, Danilo, porque a gente gastou tempo nesses dois aí, que são claro, o né? filé do mignon dos nossos prêmios. Troféu Romarinho de reserva do nosso coração. Não é o melhor reserva. É o que você gosta mais, É você fica aquele- feliz quando entra. É aquele cara contra o Entes fala, aí sim, pô, demorou, né? Que traz um sorriso no rosto, né? Às vezes um sorriso tímido, mas um sorriso. Trouxe alguém do seu Rockets, Danilo. Gosto. Cam Whitmore. Eu sorrio Dá- de orelha a orelha. Dá um grau. Nossa, Adoro o muito. Cam Whitmore. Eu adoro, ele é Enterrada incrível. louca. Não, Passa a bola pra ninguém, dane-se. E dá mó sensação de todo mundo podia ter pegado ele no draft, foi a gente que pegou. Eu gosto. Eu gosto também. O meu favorito, já vou adiantar, não dá pra esconder. Mo Wagner. Sério, você tem toda a razão. É outro time. Ele entra no jogo, Orlando Magic muda. Não, E é briga, é cotovelada, é rebote ofensivo. o mais legal é que assim, vira outro time. É um time melhor? Não sei. Aí talvez você esteja indo longe demais. Talvez melhor, talvez pior, talvez neutro. Às vezes é porque o banco do Magic é bom, mas é por causa dele. Depende do dia. Mas que vira outro time, vira. E é muito engraçado. Às vezes ele assume muito mais protagonismo do que faz qualquer sentido. Mas ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é muito empolgado. Você viu ele contando no podcast quando ele era novato ainda, que ele jogava no Lakers. E ele acertou um arremesso e o Durant fez falta nele. E ele falou: você não consegue me marcar. E ele contando isso, eu falei assim, imediatamente, falei, o que eu fiz? Com quem que eu tô falando, Eu tô né? falando. Aí o Durant respondeu no Twitter dizendo: eu fui embora daquele jogo pensando, nossa, que novato babaca. E o Mo Wagner tava só muito pilhado. E imediatamente assim que ele falou, eu falei, o que eu tô fazendo, sabe? Quem nunca ficou pilhado, falou uma bobagem e depois teve vergonha? É parecido com quando você tá com uma garota, e aí não vou fazer uma metáfora. E o último reserva do nosso coração, TJ McConnell. Muda o jogo. É o tipo de jogador que a gente pode se identificar, porque se olha pra cara dele e fala, ele não devia estar na NBA. Nem eu. Então a gente tem algo em comum. Ele devia estar vendendo seguros. Mas ele tá jogando na NBA. Eu não. A gente não tem mais nada em comum. Acabou aí. Ele tem talento. Ele é milionário. Ele se esforçou pra isso, eu não. Mas dá outro ritmo também. Dá, é legal mesmo. Eu gosto. Quando ele entra no Pacers, o Pacers dá outro grau também. Mas eu já falei, eu adoro o Mo Wagner. Acho que eu vou com o Mo Wagner também, não só porque não quero ser clubista, mas porque eu assisti tanto Magic essa temporada. Muito. É o último prêmio da noite, aí é o troféu League Pass. Nossa, eu vi muito Magic e o Mo Wagner é muito divertido de ver entrar em quadra. Próximo troféu, Danilo. Esse é novo, primeira vez que a gente tem. Vou ter que bater na mesa, desculpa. Peraí. Se preparem aí. É o troféu Take That for Data, de reclamação contra a arbitragem da temporada. Lindo, adorei. Vocês não lembram do técnico do Memphis Grizzlies? Qual que é o nome dele? Esqueci. É o Finch? Não, é o Fisdale. Isso. O David Fisdale. David Fisdale, quando ele era técnico do Grizzlies, que num jogo de playoff, ele trouxe vários números, várias informações, vários dados, data, para falar como estava sendo prejudicado o seu Memphis Grizzlies. E aí terminou a entrevista falando, toma isso aí, te dou esse dado. Que podia também ser o troféu Luciano Gimenez, te dou um dado. Você tá orgulhoso de mim que eu lembrei do Fisdale? Boa, muito bom. Você lembrou do Shaq socando o Brad Miller, sei lá, em 2003? Aí, ó. Né? Sensacional. Meu cérebro já tá funcionando melhor só de saber que eu vou ter férias. A primeira reclamação do Darko Rajakovic, técnico do Toronto Raptors, contra o Lakers, né? O Lakers teve 36 lances livres contra 13 do Raptors e 23 lances livres só no quarto período. E aí ele falou o seguinte: o que aconteceu foi uma palhaçada, uma vergonha para os árbitros, uma vergonha para a NBA que permitiu isso. Tomou uma multaça. E depois ele falou que entende, que tem estrelas, mas o Scottie Barnes é um All-Star. Ele ataca o garrafão o tempo inteiro. Chega no aro, não flopa e não toma nenhuma falta. Como isso é possível? Como você explica isso? É porque eles precisam ganhar hoje? Se for assim, avisa a gente nem aparece. Não sei.
Essa. Essa é pra tomar a maior multa Mentira. prevista na regra da NBA. Aí eu tenho aqui os dados, nem foi. Ele tomou 25 mil de multa só. Sério, ele literalmente falou que tava tudo arranjado e que se tiver arranjado, avisa porque ele nem vai pra partida. Eu separei as multas que cada um levou aqui. A gente pode dar o prêmio pela multa só também. Sério. 25 mil Darko Kajakovic. Teve a resposta do LeBron ainda. O que você achou? O LeBron disse: bom, eles fizeram falta, a gente não fez. Pois é, em geral isso acontece. Kelly Oubre também, candidato. Ele tentou fazer uma bandeja contra o Clippers no segundo final, errou, o Sixers perdeu, não deram a falta. E aí ele levantou, foi pros 3 árbitros e falou: você é uma puta, você é uma puta, você é uma puta, sua mãe é uma puta, seu pai é uma puta, sua avó é uma puta. E foi embora. Não, sério, inacreditável. Apontando o dedinho pra cada um. Você, todos você. Não, o que eu acho mais fascinante é que ele apontou o dedinho e depois começou de novo com outro vínculo familiar. Exato. Assim, como se fosse a coisa mais racional e planejada possível. Foram $50 mil de multa pro Kelly Oubre Jr. Assim, eu acho muito, muito ofensivo, não faz sentido, isso não deveria acontecer. Mas falar que a NBA é manipulada não é muito pior? Tanto é pior que o próximo candidato é o Rudy Gobert, que por 2 vezes na temporada fez o famoso sinal do dinheirinho aí, quando não concordou com a arbitragem, e ele tomou uma multa de $100 mil na primeira vez e de $75 mil na segunda. Nossa, sério, saiu muito barato. A de 100 mil é a maior prevista. Então ele não falou nada, só fez ó a graninha rolando aí. Se ele tivesse falado, bom, se já tá arranjado, avisa que eu nem venho jogar, teria sido mais barato. É que ele perguntou, né? Se tiver arranjado, talvez não esteja. Entendi. Pode ser. Se for o caso, né? Não ofendendo, mas se for o caso, avisa a gente. Diferente do Tyronn Lue, que tava indo pros vestiários depois do jogo contra o Warriors, que o Clippers até ganhou. O Tyronn Lue, técnico do Clippers, falou: cadê os árbitros agora? Devem estar trapaceando, é o que eles fazem. Não é possível. Tomou 35 mil. Quem mais? Isso é bem perigoso, né? Bem... Mostra uma percepção geral de insatisfação com a arbitragem que tá indo por um caminho que não tem muita volta. O Fred VanVleet tomou 30 mil de multa porque ele, depois de ele tinha reclamado depois do jogo contra o Nuggets, contra o Clippers ele se sentiu prejudicado de novo, especialmente pelo árbitro Ben Taylor. E ele começou assim, ó, não me importo, eu pago a multa. Mas acho que o Ben Taylor foi terrível para um cacete. Quase todo jogo você entra sabendo que dos 3 árbitros, 1 ou 2 vão querer fuder com o jogo. A maioria dos árbitros estão tentando ser bons, mas tem uns que são uns babacas e só querem ferrar com a partida. E ninguém aqui vem assistir essa merda, eles vêm assistir os jogadores. A NBA tá perdendo um pouco da sua essência por causa dos árbitros. Caramba! 30 mil pro VanVleet. Contundente. E tivemos 2 mais leves aí. O Mike Brown tomou 50 mil porque ele perseguiu os árbitros na quadra. Eu lembro, foi bem ridículo. Mas o mais impressionante foi que depois ele levou um notebook, botou na mesa da coletiva, virou o notebook e falou: vou mostrar pra vocês, lance a lance, o que eu reclamei. Não, e o pior de tudo é que ele tinha razão. Tinha a cena dele com o notebook apontando, não, assim, a fábrica de memes. É fábrica de camiseta também. E ele tinha toda a razão. E tem uma do Josh Hart, que podia ter entrado nas frases também do ano, seria a terceira frase do Josh Hart, que é quando ele fez uma falta no LeBron, o árbitro marcou a falta, ele virou pro árbitro e falou: não é possível que você viu essa falta, a não ser que você tenha a visão de raio-x. Eu empurrei ele, foi falta. Mas não é possível que você conseguiu ver que eu empurrei ele. Muito legal, né? Essas particularidades do esporte. Não é sobre se foi falta ou não. É sobre se o árbitro percebeu a falta ou não. Foi uma boa a minha falta? Como é que você viu isso? Pois é, a boa falta faz parte do jogo. É como se você estivesse com a sua namorada e você falasse: sim, eu traí, mas como é que você sabe disso? Não é possível que você sabe. Se você tá tirando isso da orelha, não vale. Não vale. Então, essa é o Josh Hart, claro, que não tomou nenhuma multa por isso. Foi durante o jogo que os microfones pegaram. Foi só engraçado. Acho que o árbitro até deu risada. Por multas, o Gobert leva o prêmio. Não, com certeza. Mas não faz sentido. Eu acho que o que ele fez foi muito mais light. Eu acho ridículo, mas muito mais light do que outras coisas aí. Mas ele falou a mesma coisa que outros, né? Tipo, vocês estão comprados.
Só que com menos palavras. Só um gestinho. Por que o gestinho custa mais caro do que falar? Eu vi alguém Um falando, gesto vale mais que 1000 palavras, acho que é por isso. eu vi alguém no Twitter falando, não é possível que ele tomou uma multa de $100 mil por falar com os árbitros em italiano. Muito bom, muito bom. Eu acho que a do Kelly Oubre é sensacional. É no calor do momento. Assim, ele não quero incentivar xingamentos. Não, é um prêmio negativo. Assim. Né, assim, Mas você ganha um troféu. E são xingamentos do pior tipo. Mas É chulo. É chulo, é meio misógino. Mas teve um teor cômico também, né? De levantar e apontar para cada um. É assim, ninguém devia ter falado nada disso. Não. Em termos de performance, acho que o Kelly Oubre, ou então técnico apontando para o notebook, que foi uma cena realmente cômica. Se você quer premiar o bom comportamento, aí fica entre o Josh Hart e o Mike Brown. Que os dois reclamaram, mas o Mike Brown fez isso depois de perseguir o árbitro na quadra. Que é por isso que ele tomou 50 mil de multa. Claro, e é uma cena, assim, inacreditável que aconteceu. E perguntaram da multa depois pra ele, foi, quem vai ficar bravo é minha mulher. Porque eu vou ter que cancelar as férias que a gente ia tirar no All-Star Break, porque $50 mil, né? Pô, que dó. Não, ele não vai cancelar, ele é milionário. Não é possível. Falou brincando. Bom, eu acho a do Kelly Oubre a mais... Como performance... É a mais tosca, mas foi uma grande performance. Então aí, vem pegar o seu prêmio, Kelly Oubre. Vem xingar a gente na nossa cara. Que eu vou ter que aceitar, porque eu não vou revidar, né? Ele é mó bonito, né? Tem isso também? Você ia ficar constrangido? Eu ia. Próximo, Danilo, são coisas que podiam entrar em outras categorias. Eu só quis manter essa categoria que teve no ano passado, que é o troféu Rogerinho de Trouxe Informação do Ano. Boa. A primeira podia ser um número bizarro do ano, mas a sensação quando a gente acaba de ouvir é obrigado pela informação. É que a maior derrota da carreira do Michael Jordan foi no dia que ele completou 38 anos e 333 dias. Foi uma derrota do Wizards pro Nets por 44 pontos. Ou seja, a pior derrota dele foi quando ele voltou pro basquete naquele Wizards péssimo. E ele tinha 38 anos e 333 dias. Legal. E aí o LeBron, nessa temporada, ele teve a pior derrota da carreira dele, também por 44 pontos, pro Sixers, no dia que ele completou 38 anos, 332 dias. Foi um dia antes? Ele era um dia mais novo. Nossa, quais as chances disso acontecer, né? Quais as chances disso acontecer? Quais as chances de descobrirem? Quais as chances de alguém perceber? Quais as chances de alguém pesquisar? Quem pensou em fazer essa comparação, né? Mas bom, trouxe a informação. Obrigado pela informação, Denis. E outra informação é que teve uma... Podia estar no prêmio do troféu passado, que é das rivalidades com a arbitragem. Porque o Chris Paul, de novo, bateu boca com o Scott Foster. E foi expulso pelo Scott Foster um dia normal. Pela primeira vez com a camisa do Warriors. E aí o Tom Haberstroh foi fazer uma pesquisa, o repórter Tom Haberstroh, sobre jogos do Chris Paul nos playoffs com o Scott Foster. Foram 20 jogos que o Scott Foster apitou. O time do Chris Paul ganhou 3, perdeu 17. Só que os times do Chris Paul eram, pelas casas de aposta, favoritos em 15. Trouxe a informação. Você faz o que você quiser com ela. Bom, o que eu posso falar é que eu correria lá na KTO apostar que o Chris Paul vai ser expulso pela primeira vez com a camiseta do San Antonio Spurs no jogo que o Scott Foster apitava. Exatamente. Próximo troféu? A gente não precisa dar prêmio, porque eu só trouxe a informação. Ah, não, mas é... Você quer dar o prêmio? Sim, a informação do Chris Paul é muito impressionante. E deixa mais coisa em aberto, né? Você só trouxe a informação mesmo. Tá aí. Troféu de melhor informação trazida. O troféu é do Denis, né? Que trouxe a informação pra gente. Obrigado. Do Rogerinho. Próximo prêmio é o troféu... Esse aqui ficou velho também, a gente não achou um nome novo. Troféu Kaká no Real Madrid, de troca furada do ano. Tem gente que não sabe nem quem é o Kaká. Espero que alguém saiba quem é o Kaká, velho. Alguém sabe, mas tem gente que não. Nossa, não é possível. Bom. O Jrue Holiday sair do Bucks e acabar no Celtics não foi uma troca, mas foi uma sequência de trocas que pro Bucks foi tão furada
que eu acho que merece concorrer. Você tem toda a razão. Acho que não tá errado fazer a troca pelo Lillard. Não, claro que não. Mas ele acabar no Celtics uma semana depois. Aí eu pensei no Buddy Hield no Sixers, porque o Pacers sentiu muita falta do Buddy Hield. Nos playoffs deu certo, mas sofreram e não deu certo no Sixers. Foi ruim pra todos os lados. Essa acho que foi pior pra quem mandou do que pra quem recebeu. Não sei se tá no espírito do troféu Kaká, mas faz sentido. O Sixers não usou nos playoffs, usou no último jogo só contra o Knicks. Não, foi péssimo. Gordon Hayward no Thunder. Nossa, não, essa foi desastrosa. Mas também... Mandaram gente eles tinham coisa pra mandar, mas perderam jogadores de verdade. Mas quem esperava alguma coisa do Gordon Hayward nesse momento da carreira, né? Vulgo eu. Eu esperava um pouco. Eu também. Mas a gente sabia, a gente esperava sabendo que a gente é otário. E por fim, o Grant Williams indo pro Dallas Mavericks. Não, essa e ele se arrependendo 2 meses depois e dizendo que ele era meio chato no vestiário. Não, ele saiu meio assim, escorraçado de Dallas, porque pelo jeito ele não era uma presença benéfica pro elenco. E gastaram uma escolha de draft pra ele chegar e depois gastaram uma pra trocar ele e trazer o PJ Washington. E a defesa ainda melhorou quando ele saiu. Não, essa foi péssima. Qual que você acha que leva? Eu acho que a do Grant Williams foi pior. Mais que a do Jrue Holiday? Porque o Jrue Holiday é uma questão técnica do prêmio. Conta, não conta? Porque não estava envolvido o fato que o Jrue Holiday ia parar no Celtics. E o Damian Lillard é uma estrela, vai. Mas aí o Bucks podia trocar para um time que queria o Jrue Holiday. Não pro Blazers, que eles sabiam que não ia segurar o Jrue Holiday. Mas tinha esse risco, eles sabiam desse risco. É que outro time não tinha o Lillard. Mas uma troca de 3 times. Assim, teve consequências catastróficas, mas eu acho que é num efeito dominó um pouco forçado. Fora do nosso escopo aqui. Tá bom. Então, Grant Williams no Dallas Mavericks foi a troca furada do ano. Boa. O próximo é o troféu time arrumadinho de time bom, que deveria ser ruim. Que é time que tá vencendo, você não sabe explicar por quê, e aí o que vem à cabeça é eles são arrumadinhos, né? Exato, a gente não sabe por onde começar, então a gente fala que é arrumadinho e dá muito mérito pro técnico. Pode ser um time que você achava que ia ser ruim e foi ok, um time que você achava que ia ser ok e foi muito bom. É o típico time que gera candidatos ao prêmio de técnico do ano. Isso. Que é um prêmio muito pior do que os nossos prêmios aqui. Eu pensei em 3, Danilo. Manda. Orlando Magic, Indiana Pacers e New York Knicks. Acho que o Knicks ganhou tração nessa de time arrumadinho quando eles foram perdendo o jogador ao longo dos anos por lesão e continuavam tendo bons resultados. É verdade. O Pacers, dos melhores ataques da NBA, da história, com um time que era mais celebrado pelo sistema criado ao redor do Halliburton. Justo, embora... E o Orlando Magic que ninguém entende. Acho que o Pacers tem a questão de que você olha a defesa e aí parece desarrumadinho. Aí parece um time desarrumadinho. E o Orlando Magic é o ataque que parece desarrumadinho. Justo. O Knicks talvez tenha mais talento do que eu gostaria para esse prêmio. Eu acho que é do Magic. Né? E o Magic chegar nos playoffs direto, sem precisar de play-in, acabar em quinto. Eles foram muito melhor do que o elenco permitiria. Boa. Orlando Magic, então, time arrumadinho do ano. E agora vem um, Danilo, que é dos grandes. É o último grande, depois é tudo jogo rápido pra gente terminar. Beleza. Que é o troféu Hakeem Olajuwon no Raptors. Já aconteceu ou não aconteceu na temporada? Eu adoro. Você vê a foto do Hakeem Olajuwon no Raptors e fala, mas... Em que ano? Que ano que foi isso? É Photoshop? Inteligência artificial tá indo longe demais. E essa foto dele marcando o Patrick Ewing no Orlando Magic? Existiu ou não existiu? Então vamos lá. Essa também é meio que jogo rápido, que não tem muito o que explicar. Você ouve e fala, aconteceu ou não aconteceu? 2 jogadores marcaram 70 pontos ou mais na mesma semana? Nossa, é verdade. Aconteceu ou não aconteceu? Olha, aconteceu, mas é inacreditável. E nos mesmos dias que esses caras marcaram 70 pontos, teve um outro jogador que chegou a 60? Aconteceu ou não aconteceu? Eu tava botando a culpa no Hawks, né? De que as regras mudaram um pouquinho para diminuir os placares, mas esses acontecimentos acho que são mais impactantes. Teve um jogador aí no Charlotte Hornets que foi dispensado depois de ficar dizendo no Instagram que ele era melhor que os companheiros de time dele? O Kai Jones ficou lá falando, não, pede pra vê se você acha um vídeo do Mark Williams
dando um step back de 3 aí, igual eu faço. Vê? Aí o Hornets olhou e falou, não, gente, a gente já tem o Miles Bridges aqui, já tá bom. Que loucura, né? Acho que ele surtou, né? Ele surtou. Tadinho. Aconteceu ou não aconteceu, né? Aconteceu do Jimmy Butler criar um alter ego chamado Emo Jimmy e aparecer no Media Day com chapinha no cabelo e franja emo? E depois participar de um clipe? Do Fall Out Boy? Aconteceu. Dizem que sim. O Instagram oficial dos Jogos Olímpicos, Danilo, usou uma foto do Javeio McGee num jogo beneficente para dizer que vai ter flag football nas Olimpíadas de 2028? Não é possível? Você tá Então inventando? você acha que não aconteceu, então? Você tá inventando? Vocês que dizem. Mas por quê? Eles fizeram lá, vamos ser novos esportes em 2028, tipo flag football. E aí tem o Instagram, né? Você tem que botar uma foto. E botaram do Javel Magui. Num jogo beneficente. Porque, obviamente, ele não é um atleta de flag football. Não é possível. Nossa, eu queria muito conversar com esse estagiário. E um funcionário do Clippers inventou um rumor de que o Austin Reeves estava namorando a Taylor Swift e todo mundo acreditou? Eu não sabia, rolou isso? Pô, Danilo, tem que acompanhar aí. Ele passou um mês desmentindo isso. É mesmo? Na off-season passada. E Não, aí depois, perdi. depois o cara do Clippers falou: pois é, eu achei que ia ser engraçado só. Ele admitiu que era piada? Claro, ele botou no Twitter de zoeira e um monte de gente começou a repercutir como se fosse verdade, que ele tinha visto o Austin Reeves com a Taylor Swift num estacionamento em Los Angeles. E o cara trabalha nas mídias sociais do Clippers. Se você fala da Taylor Swift, vai ter tração. E ela não tava namorando ainda, o maluco da NFL. Nossa, imagina a dor de cabeça. Falou que recebeu um monte de mensagem no celular, jogadores do Lakers perguntando. Falou, não. Não aconteceu nada, não. Não, e o pior é que essa não aconteceu. Aconteceu ele falar uma história que não aconteceu. O Grady Dick e o Anthony Black formaram a palavra Black Dick em rede nacional para todo mundo ver? Sim, com né? uma camiseta do lado da outra, com fotinho. E eu não sei nem se eles perceberam. Eles perceberam. Tem o vídeo deles falando, vamos fazer? Vamos. Eles organizam para ficar certinho, para não ficar Dick Black. Ninguém é ingênuo aqui, Danilo. Tá bom, acho que só eu. O Adam Silver confirmou que usa as cuecas da marca da Kim Kardashian? Aconteceu ou não aconteceu? Se você tá inventando metade dessas coisas, eu não tenho como saber. Eu não invento, sou jornalista profissional, Danilo. Isso é verdade. Você pelo menos é formado. Virou patrocinador da NBA, né? As roupas de baixo da marca da Kim Kardashian. Mas virou antes ou depois dele admitir que usa? Virou antes, aí foram perguntar pra ele. Ele tava descendo do carro, entrando no escritório da NBA lá, e um cara desceu com o celular na mão e falou, você usa? Ele falou, uso, são ótimos. O cara é dos business, né? Mas por que perguntou? Porque você quer saber se da cueca do Adam Silver. Por quê? Era alguém com celular, Danilo, ele queria conteúdo. Isso não é conteúdo. Como não? Você não vive na internet? Tudo é conteúdo, Danilo. O cara conseguiu um vídeo do Adam Silver dizendo que usa cueca da marca da Kim Kardashian. Se isso não é conteúdo, eu não sei o que é conteúdo. Sério, eu não entendo mais nada. Bom, Danilo, uma conta chamada Tio Wolves Brasil virou febre nos Estados Unidos com uma animação perturbadora de um lobo comendo uma pessoa? Essa a gente vai ser completamente incapaz de explicar para o futuro. Ele virou celebridade lá, chamou a atenção da imprensa, deu entrevistas e depois desapareceu por causa de uma polêmica no mundinho do Twitter da NBA no Brasil. Pois é, ele se meteu numa polêmica horrorosa, sumiu, e aí tinha um monte de conta gringa falando: bom, o Timberwolves Brasil se sacrificou pra gente conseguir chegar nos playoffs. E sabe o que é o pior? Você sabe o que era aquele vídeo do lobo comendo a pessoa? Não faço ideia. É um artista que faz vídeos que ele gosta, assim, é uma coisa que ele sente atração, que chama vorarefilia. É um fetiche sexual de pessoas que sonham em ser comidas vivas. Você tá brincando? Escuta essa, Danilo. Tem um fetiche que as pessoas ficam fantasiando de serem comidas vivas. Era um vídeo fetichista? Não era só piada e perturbador de propósito? Não. Só que a pessoa, assim, você não consegue ser comido vivo, né? Ou você consegue uma vez. É, mano.
E acho que não é o bastante. Uma vez nunca é bastante pra um fetichista. E aí o pessoal fica criando vídeos de lobo engolindo pessoas. Não, não, sério, não é possível. Eu não quero julgar o fetiche de ninguém. Mas Nossa senhora, esse é diferente, hein? Esse é exótico. e aí dizem que é tipo o auge da submissão. Ser devorado vivo. Você é devorado claro. pela outra pessoa. Foi que tem homem que sonha em ser devorado por uma mulher gigante. Tem uma matéria sobre isso. Tem que ser gigante ainda, né? É Não porque pode, pra conseguir engolir, o lobo é gigante do porque vídeo. porque você tem que ser engolido inteiro, não pode ser em pedaços. Mas você tá vivo? Tem que ser engolido vivo. Olha, o mundo é vasto e fascinante, e isso tornou muito famoso um perfil de Twitter sobre Wolves. Isso. Que celebrava vitórias do Wolves com vídeos de lobos comendo pessoas, animações 3D de lobos engolindo pessoas. E aí sumiu porque foi um baita de um otário. Essa aconteceu porque eu não seria capaz de inventar isso. Não, sério. Essa é a mais difícil de você explicar para um neto seu o que aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu, Danilo? O Draymond Green enforcou o Rudy Gobert no meio de um jogo? O Lamelo Ball teve que cobrir a tatuagem que ele tem no pescoço porque a NBA considerou propaganda? Não, isso é ridículo, foi ridículo. Eu fiquei indignado na época. O Greg Popovich teve que pegar um microfone no meio da partida e mandar a torcida parar de vaiar o Kawhi Leonard? E vaiaram mesmo assim? Vaiaram mesmo assim? Um torcedor do Lakers se machucou tentando o arremesso do meio da quadra? É mesmo? Não lembro disso. 3 torcedores do Thunder ganharam $20 mil cada porque cada um deles acertou arremesso do meio da quadra só nos playoffs? Deu um prejuízo aí, hein? Olha só. Sabe que eles têm seguro pra isso, né? É, né, pra esses... É um seguro que paga esses prêmios. Então, é uma seguradora responsável. O do Knicks era uma lotérica, né? Que deu um prêmio ridículo pro cara. Era uma lotérica que dava raspadinha, né? Então ele ganhou tipo $1 milhão Pagava em raspadinha. Que ele raspou todas e aí ganhou alguns milhares de dólares. É muita humilhação. O Jimmy Butler venceu, provocou e tirou sarro do Usain Bolt durante uma partida de dominó? Aí você gerou essa frase num prompt de inteligência artificial. Responde se aconteceu ou não aconteceu. Depois o nosso público pesquisa. Como que ele jogou dominó com o Usain Bolt? Que circunstância foi essa? Parça do Neymar pode ser parça do Usain Bolt também. Mas aí você joga dominó em vez de fazer uma coisa interessante? Dominó é grande na América Central e Caribe. É mesmo? O pessoal gosta muito de jogar dominó. Nossa, E pelo jeito o Jimmy Butler também. É um jogo muito sem graça. Ah, mas eu gosto de jogo, com né? trash talk é outra coisa, né? Bom, tem um vídeo aí, se você não acredita, corre atrás aí. O Steve Kerr reclamou do barulho da arena do Phoenix Suns e virou remix? A Ana Maria Braga se revelou fã da NBA, disse que o Jason Tatum é um gato e ele respondeu e mandou presentes? Não, sério. É, Ana Maria. Acho que as duas mais inacreditáveis aí envolvem o Brasil. Um cachorro mijou na quadra do Phoenix Suns? O Coyote, mascote do Spurs, capturou seu terceiro morcego no ginásio? É verdade, parabéns pra ele. O Joe Mazzulla treinou jiu-jitsu com o técnico brasileiro e o Kristaps Porzingis? Né? Aconteceu ou não aconteceu? O Grizzlies teve um jogo que 13 jogadores não puderam jogar por lesão? 13? 13. A gente descobriu que tem um troféu, Danilo? Vamos ver se aconteceu ou não aconteceu. Um troféu de bronze, um porco de bronze, que é disputado entre o Hornets e o Hawks todo ano. Quem ganha mais jogos entre os dois leva o porco de bronze para casa? Não sei, eu tenho certeza que tá inventando. É que você não leu a revista Bola Presa para os assinantes, Daniel. Tá tudo lá. Não tudo li lá. isso. Porco de bronze? Funcionários, tanto do Hornets como do Hawks, criaram anos atrás. Quem ganhar mais jogos entre nós dois leva o porco de bronze para casa. Por que uma disputa só entre eles? Eles estão perto? Eles são amigos. Tipo, geograficamente. Estão na mesma divisão, se enfrentam aí 4 vezes por ano. É o roupeiro de um com o roupeiro do outro, aposta um negocinho. E tem o troféu, tá? É um porco de bronze, de verdade. Que doideira. E aí todo ano quem ganha mais leva o porco até a temporada que vem. Um troféu paralelo. O Woj teve sua conta no Twitter hackeada e o hacker não postou nenhuma troca falsa. Que
oportunidade perdida, né? O DeAndre Ayton disse que uma das razões que ele começou mal a temporada foi porque ele estava dormindo num colchão inflável. Que, claro, ele não tem dinheiro, né? Pra comprar uma cama decente. O Boban Marjanovic errou 2 lances livres de propósito para dar frango para a torcida adversária. Nossa, e foi épico, incrível. Esse vídeo é imperdível. E o irmão do Michael Porter Jr., o John T. Porter, foi banido da NBA porque ele estava apostando em si mesmo do jeito errado. Tem o jeito Fred VanVleet, né? Aposte em si mesmo. E tem o John T. Porter. Aposte em si mesmo. Isso, a diferença é sutil, mas muito significativa. É isso, Danilo. Essas coisas talvez tenham acontecido aí. A história vai dizer se aconteceu ou não. Acho que tem razão que esse é o melhor prêmio dos troféus alternativos do Bola Presa, hein? É. Muito legal. Eu vou com os 2 brasileiros, hein? Tio Ovos Brasil e Ana Maria Braga? Isso. Pra mim pode dividir. Pode? Pode. Vai pra Nação Tupiniquim? Brasil neles. O que é isso? A Ana Maria Braga falou: eu adoro o Tatum, gente. Ele é um gato. Fecha aspas. Podia ser a frase do ano. Ele respondeu. Ele mandou um vídeo e presentes, camisa autografada. Não é que, tipo, Relações Públicas do Celtics mandou uma camiseta que ele comprou nas lojas de NBA. O Tatum tirou um tempo da vida dele pra gravar um vídeo pra Ana Maria Braga. E depois ela foi ver ele jogar ao vivo em Boston, porque ela fez uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos. Assistiu o jogo do Lakers, viajou um tour da NBA. Ela devia estar nessa mesa com a gente. Ela fez o que a gente fez. A gente fez fazer um tour da NBA New Orleans, Houston, San Antonio. Não de motorhome. Mas ela fez de motorhome. É tipo o que a NBA Brasil fez lá. Não, Pode pá, Ana Maria. 2%. Ela seria muito nossa amiga. Lembra que ela fez uma lista dos 5 jogos de videogame favoritos dela? É. E eu gosto de tomar café da manhã. Ela também. Muito incomum. Muito incomum. Ela entrevista o pessoal do Big Brother quando eles são eliminados. É, legal. Um dia ela vai te entrevistar, Danilo. Vai ser muito legal. Vou falar de God of War com ela. Que ela gosta. Então o Brasil levou essa, né? É Brasil, Brasil na Libertadores. Zil. Antes de qualquer medalha olímpica, saiu um prêmio alternativo bola presa. É a gente. Bom, agora a gente tem o troféu KTO de aposta do ano. Boa! Você também pode fazer suas apostas usando o cupom BPRESA, tendo um bônus no seu primeiro depósito. E aí é o jeito certo de apostar, não é o jeito do John T. Porter. Isso, você não tem nenhum parente jogando na NBA. Não é, eu vou apostar aqui que o Bola Presa vai fazer. Aí é antiético. Bom, a gente teve 2 dias brilhantes na KTO esse ano, Danilo. Um foi quando você apostou em 5 lutas do UFC e acertou 4. Boa, legal. Vitórias do Jailton Almeida, Nicolas Dalby, Rodrigo Nascimento Ferreira. Todo mundo deve ter apelido, né? Eu tô lendo os nomes da KTO. E o seu ídolo, Caio Borralho. Eram as 4 lutas que você acertou nessa noite. Muito legal. Podia ter falado isso quando eu conheci o Caio Borralho na NBA House. Tiramos foto e tudo. Eu deveria ter falado, apostei em você. E aí teve um outro dia que a gente foi apostar em coisas na pré-temporada, de estatísticas. A gente apostou que o Chet Holmgren ia fazer mais de 12,8 pontos por jogo, que o Keldon Johnson ia ter menos de 20,8 pontos por jogo, que o Anthony Edwards ia acertar menos de 3 bolas de 3 por jogo, que o Cade Cunningham ia ter mais de 6,2 assistências de média, o LeBron mais de 6,7, o Luka mais de 8,2 e que o Anthony Davis ia estar no primeiro time de defesa. A gente acertou todas essas e errou só 3. Que o De'Aaron Fox ia ter mais de 6,1 assistências, que o Shea ia ser o cestinha do ano e que o Jordan Poole ia fazer mais de 24 pontos por jogo. A gente errou com gosto. A gente acertou muito. Muito. Não tô acostumado. E tem aí... Por que a gente apostou no o Keldon Johnson, é isso? É. Por que a gente apostou nele? Porque é menos de 20 pontos. A gente olhou e falou, não vai fazer. Não. Já foi muito 20 no outro ano que ele tinha feito. Ele não é jogador de 20 pontos por jogo. Você tem toda a E razão. vai chegar o Embanyama, tem mais gente aí. Que legal, a gente acertou várias coisas. Acho que foi mais impressionante do que o meu no UFC. Até porque, não querendo me gabar, você acerta sempre. Eu acerto bastante no UFC. Próximo prêmio. Troféu Greg Oden, de lesão bizarra do ano.
Lembrar que o Greg Oden machucou o joelho levantando do sofá. Isso. E nunca mais foi o mesmo. Suspeito que o joelho dele já estava ruim, né? Não, claro. Não foi levantado do sofá, mas assim, é o que ficou pra história. Bom, o OG Anunoby, Danilo, ele perdeu uns jogos, ainda no Raptors, porque ele cortou a mão fazendo tarefas domésticas. Depois falaram que ele estava cortando alface. O Andrew Wiggins perdeu alguns jogos do Warriors porque ele machucou o dedo prendendo a mão na porta do carro. Ah, mas quem nunca, né? Mas esse deve doer muito. Mas acontece, né? Tipo, alface. Primeiro, você tá cortando alface. Você precisa de uma faca pra cortar alface. Não, usa separa a as mão, folhinhas e já era. Claro. Vai que ele queria fazer aquele baldão de alface lá, tudo misturar. Fazer 5 cores de alface diferentes. Ele queria fazer tirinhas de alface. E é americano, né? Você faz um monte de tirinha de alface, joga num bowl e coloca 6 litros de algum molho. É. Então, é a cultura deles, tem que respeitar. Tem que respeitar. Aaron Gordon, ele levou 21 pontos na mão e no braço porque foi mordido pelo Rottweiler dele na noite de Natal. Esse foi triste. O Embanyama torceu o tornozelo porque ele pisou no pé de um funcionário do Mavis que estava na beira da quadra. Que No pré-jogo. me deixa indignado, porque eu tô aqui há anos reclamando que tem gente na beira da quadra. Mas o cara não tava sentado lá vendo o jogo. Ele era um cara que tava lá ajudando, que ele entrega a bola pros malucos. Não tem que ter ninguém. Tem que ter um vão. Aí vai cair no vão. Vai ter que ter um fosso com crocodilos. O Embanyama perdeu uma semana porque ele teve o pé comido por um crocodilo. E por fim, não foi uma lesão. Mas o DeAndre Ayton desfalcou o Portland Trail Blazers porque ele não conseguiu sair de casa porque a rua dele estava cheia de neve. Essa é bizarra. E o time teve que mandar uma equipe lá para limpar a neve para ver se ele conseguia sair. E não deu tempo. Não deu tempo, ele perdeu o jogo porque a rua estava cheia de neve. Essa é a mais bizarra, né? Não é uma lesão, mas... Desfalque do ano. Esse é o desfalque do ano. O que você achou? Essa do Ayton? A da neve? É que assim... Ele quer cortar alface, pelo amor de Deus, Anunoby. E essa é uma lesão, vai. Vamos dar Cortou, a mão dele tava cortada. Vamos dar um prêmio para uma lesão de verdade. Então é o Anunoby cortando alface. Prêmio novo agora também, é o troféu Dennis Rodman de personagem do ano. A gente tem que valorizar isso, né? Aqui tá a gente contando histórias. Quem vira um personagem, né? Dillon Brooks, primeiro candidato, ele aceitou o papel de vilão. Agora ele fica encarando os adversários sem falar nada no aquecimento pré-jogo. Ele fica estático, olhando assim, sem falar uma palavra. Ele parece, assim, vilão de filme de terror. E como comentaram no Twitter, a NBA precisa sempre ter um cara esquisito, especialista em defesa, que faz uns 12 pontos por jogo. Como o Patrick Beverley não tem mais lugar na NBA, o Dillon Brooks tá aí. Já tivemos o Artest, já tivemos o Bruce Bowen, já tivemos o próprio Dennis Rodman. O Dillon Brooks tem que cumprir essa função social. Me enlouquece, mas tudo bem, às vezes ajuda. A gente tem o próprio Embanyama, que é o diferente, a estrela diferente. Ele furou a bolha, muita gente que não acompanha basquete já sabe quem é. E aí ele fala que ele se prepara para as partidas meditando, que ele desliga o celular à noite e ninguém consegue entrar em contato com ele. Ele passa 1 hora antes de dormir lendo um livro, e aí você não pode entrar em contato com ele de jeito nenhum. O Spurs já sabe disso, tem que se programar. Ele falou que ele dorme 8 da noite. Né? E às 7 tá lendo, então. Quando ele foi para Las Vegas, ele falou que foi mais próximo de uma distopia que ele viu na vida. Gente, ele é diferente. Ele é o cara diferente. Nenhuma estrela é como o Embanyama. Ele é muito regrado, né? Pra achar uma distopia. E os últimos personagens é o New York Knicks, que viraram super amigos. É sério. Os amigos se encontrarem e o time bancar isso, achar que é uma boa ideia e trazer mais amigos. Eu chamei de super amigos, pode ser Liga da Justiça, pode ser os Vingadores. É que os Vingadores eles não são amigos, né? Eles foram obrigados a se juntar, né? Não sei a história. Mas acho que os Vingadores se dividiram depois em termos de amizade. Tinha os Vingadores da Costa Oeste e os Vingadores da Costa Leste. O Knicks tá na Costa Leste. Então eles são os Vingadores da Costa Leste. Bom, de qualquer forma, são heróis que se juntaram no mesmo time. O que eu gosto do Knicks é que é uma história nova. O vilão sempre teve. Uhum. A estrela meio exótica, a gente consegue pensar em algumas. Acho que o Embanyama é exótico de um jeito novo, mas
E ele tem 2,30 m de altura quase, né? Porque a ideia dos amigos jogando juntos não é só que eles combinaram de ser free agents ao mesmo tempo e ir pro Miami Heat, como LeBron, Wade e Bosh. Sim, eles jogaram juntos e foi acontecendo. É amigo da universidade, Não, né? eu acho que essa é a grande história em termos de personagem diferente da temporada. Beleza. Então o Knicks leva essa. Temos 2 prêmios para encerrar, Danilo. O primeiro estreou ano passado, que é o troféu Multiverso da temporada, que a gente discute os e se, o mais interessante. Pensei em 3, mas achei que foi uma temporada que a gente não conta a lesão aqui. Não é se esse cara não tivesse machucado. Não é essa a ideia. Não consegui pensar em muitos. Não sei se eu fui só ignorante. Manda. O primeiro que eu pensei foi: e se o Lillard vai pro Heat? Ao invés de ir pro Bucks, que era o desejo dele. Não, sério, seria muito legal ver esse cenário. O Heat é outro time, o Bucks é outro time, o Drew Holiday não sai de lá. Então o Celtics não é o mesmo. O Celtics é que esse é um e se que muda muita coisa. A temporada teria sido totalmente diferente. É outro Miami Heat, outro Boston Celtics e outro Milwaukee Bucks. São 3 jogadores no topo, 3 times no topo do leste. É verdade. Incluindo o time que foi campeão. Com o Drew Holiday sendo essencial, então... E muito mais chance do Damian Lillard sair bem no Heat do que nesse Bucks. Gostei. Pensando no outro finalista, eu pensei, e se o Kuzma tivesse topado ir pro Dallas? Porque ele disse que o Dallas ofereceu uma coisa pelo Kuzma e o Wizards falou: se você quiser, a gente fecha a troca. E aí não fechou, o Kuzma falou: não quero construir alguma coisa aqui em Washington. Político agora? E aí o Dallas foi para outra. Aí o Dallas foi pegar o Gafford, o Dallas foi pegar o PJ Washington e formou o time que foi para a final da NBA. É que eu acho que talvez existe uma chance do Memphis ser um time pior se o Kuzma tivesse vindo. Foi pior? Eles não vão para a final? É outro time na final da NBA contra o Celtics? Ou é melhor? Eles têm alguma chance contra o Celtics porque o Kuzma tá lá? Que outro negócio eles fariam além do Kuzma ou só o Kuzma? Achei que esse não do Kuzma foi um bom dominó aí caindo aí para citar o Jimmy Butler. Perfeito, é. E por fim, e se o Spurs e o Embanyama não viram aquele jogo na última semana contra o Nuggets? E o Nuggets acaba o Oeste em primeiro e todos os playoffs têm outros confrontos. Nossa, teria sido muito diferente. Provavelmente o Nuggets seria chegado na final da conferência. Porque o Lakers pega o Thunder na primeira rodada, o Nuggets só pega o Wolves na final de conferência. Exatamente. Os playoffs do Oeste seriam outra coisa. Foi o Embanyama que fez isso aí. Então eu pensei nesses 3 multiversos. Nossa, aí. Gostei muito. Como assim? Pensou em 3 cenários muito legais. Eu não sei. Não sei. Eu acho que o que mexe mais a NBA, assim, como um todo, vira tudo de cabeça pra baixo, É do Lillard. é o Lillard. Né? Se o Blazer, é só o Blazer aceitar que o Lillard pediu. O cara é pro Heat, vai pro Heat. Tudo bem, vai lá. E no fim a troca não foi tão boa assim. Eles aceitaram. Então é isso. Ganhou Damian Lillard e a troca dele, que não aconteceu pro Miami Heat. Boa. E o último prêmio é o troféu League Pass de time mais divertido do ano. Separei 4 times, Danilo. Você pode acrescentar outros se você quiser. Boa, vamos ver. Pensei no Oklahoma City Thunder. Perfeito. No New York Knicks. No Minnesota Timberwolves. E no Orlando Magic. Acho que são os 4 que eu mais assisti. Acho que é isso mesmo. Não tinha muito como fugir dessa receita. Foram os 4 que eu mais acompanhei. Knicks sempre jogos divertidíssimos, apertados. O Madison Square Garden é uma loucura. O Thunder é legal de ver. O Thunder é muito legal de ver. O Magic, a defesa deles nesse ano dos ataques foi divertidíssimo. E o Wolves, né, foi uma grande história. Anthony Edwards com lances icônicos o tempo todo. Mas assisti esses 4 times com uma frequência absurda, gostava muito deles, mas eu acho que eu pendo pro Knicks. O Knicks foi muito legal, né? Assim, o Thunder é uma delícia de ver jogar, eu adoro o estilo, é incrível. O Magic tem o Paulo Banchero, que eu amo de paixão, mas o Knicks, a energia que o Knicks tinha nessa temporada. Josh Hart. Né? Assistir o Josh Hart jogar é um prazer. O Brunson foi sensacional, o banco deles. O Thibodeau mal-humorado. Eu acho que o Knicks é um... E eles tiveram muitos jogos bons também. Né? Jogos decididos por pouco, grandes quartos períodos, grandes viradas. Aquela virada contra o Heat, que o Brunson joga muito no final e pergunta: mas o que motivou vocês? Foi um torcedor na primeira fileira que eu olhei e tava falando: nossa, que vergonha. Que estavam perdendo de 20. E foi aquele cara. Aquele cara que motivou.
Muitas boas histórias envolvendo o Knicks. Não, muito legal. Então é isso, acho que foi o troféu League Pass, vai para eles. Boa. É isso? É isso. Encerramos? Como a gente falou no começo, todos os troféus estão aqui nos estúdios Bola Presa de Rádio e TV. Quem ganhou e quiser vir buscar, vem. É isso, eu acho que a nossa melhor chance é a Ana Maria Braga. Talvez ela apareça para pegar. Ou ela convide a gente para ir lá, tomar um café da manhã Legal. e falar de amenidades, NBA e amenidades. Isso, aí a gente marca com ela uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos para assistir. Sensacional. É isso, gente. Estamos de férias, mas semana que vem tem um especial Both Things Play Hard já guardado, já gravado, com muitas perguntas sobre basquete e sobre outros assuntos para vocês curtirem enquanto a gente está aí vendo a Olimpíada na praia. Isso, a gente tá descansando, mas tem conteúdo novo para vocês. Então a gente espera vocês ao vivo no YouTube, quinta-feira, em áudio ditadinho bonitinho, com vinhetas, sexta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado desses prêmios. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!